você ligado nas emoções do esporte. Estamos chegando aqui com as emoções da 8ª etapa da Fórmula Indy, a Fórmula da Emoção. Grande Prêmio de Iowa nos Estados Unidos, o menor oval da temporada. Apenas algo em torno de 1.300 metros, um oval dos mais difíceis, porque os pilotos estão expostos aí a força G de aproximadamente 5G, uma aceleração lateral das mais fortes, uma pista curta, mas de ultrapassagens constantes, uma pista larga o suficiente para que os pilotos tenham à disposição algumas alternativas de traçado. Isso faz com que a gente tenha um dos eventos mais interessantes da temporada. Iowa, meio oeste americano, já tudo pronto para a gente ver aí as palavras mais importantes, as mais famosas do mundo do esporte a motor. Start your engines aqui em Iowa. Drivers, please start those no tar balls, corn ethanol powered engines. Motores movidos a etanol acionados a partir de agora. Você vê as câmeras colocadas nos carros que vão fazer as emoções dessa 8ª etapa do campeonato. Lembrando que na pole position desse grande prêmio de Iowa vai largar o piloto australiano Will Power. Ele que está na segunda colocação do campeonato, a apenas 3 pontos de Dario Franchitti, o novo líder, desde a etapa passada lá no Texas. Segunda colocação com Scott Dixon nesse grid de largada. Depois temos o Marco Andretti, Hélio Castro Neves, o brasileiro que larga na 4ª colocação do grid. Dario Franchitti é o 5º colocado. Lembrando que Vitor Meira larga em 13º, Tony Kanaan, que não entendeu por quê, o que aconteceu com o carro dele, vai largar apenas em 15º, Mário Moraes 16º, passando pelos brasileiros, o Rafa Matos larga em 21º e o Mário Romancini na 23ª colocação. A gente vai fazer um rápido intervalo, quando voltarmos, carros em ação, Grande Prêmio de Iowa, Fórmula Indy, a Fórmula da Emoção. De volta com o Grande Prêmio de Iowa, vai aparecendo no seu vídeo na parte alta a formação do grid de largada. Eu já chamo aqui para os comentários o Felipe Giafone para dizer o que ele acha que pode ser essa prova. A gente sabe que as equipes mais tradicionais continuam a mandar no campeonato, mas já tivemos em 7 provas realizadas 6 pilotos diferentes vencendo e o Will Power, ele sim, com 4 pole positions. Celso, eu acho que vai ser uma prova bem disputada. Esse oval, no qual eu não conheço, mas é um oval bem pequeno e diferente, por exemplo, de Richmond, ele é bem mais largo. Então você tem aí lugares para pontos de ultrapassagem, você tem uma ondulação boa, 2 bancos ali na curva 1 e 2 que os pilotos reclamam bastante, que dificulta bastante o trabalho de acerto de carro e dos pilotos. Então você vai ter uma corrida onde eles vão andar lado a lado, e só que uma força lateral tremenda. Então é a pista aí muito... fisicamente muito difícil para os pilotos, e vamos ver aí quem que consegue ter o melhor carro. O Tony está largando lá atrás, esse que você está acompanhando, mas vamos ver se ele consegue dar uma daquelas largadas ali por fora e passando todo mundo como é de costume. É o que a gente imagina que vai ser possível ser feito. Agora, eu falava aí dessa pista muito larga, Giafone, mas parece que tem um traçado, né? A gente vai percebendo até pelo desenho, pela marca aí na pista. Até o Vitor Meira falava da dificuldade aí das curvas 3 e 4. Parece que ali tem uma linha certa para se fazer rápido, não é? Toda curva, todo oval com esse tanto de G aí que carrega mais em torno de 5 Gs, né? Isso aí parecido com isso só Richmond, e eles vão ter um traçado, obviamente, que é o ideal, mas acho que tem que esperar um pouco o desenrolar da corrida aí para ver se vai criar. Eu ainda acho que por fora talvez aí os pilotos consigam fazer ultrapassagem, mas tem que esperar aí, parece que está calor, isso atrapalha um pouco, vai fazer que os carros escorreguem um pouquinho mais, e acho que tem tudo para ser uma corrida boa, Celso. 250 voltas estão programadas para este Grande Prêmio de Iowa, é a 8ª etapa do campeonato. Aí a câmera colocada no carro do Scott Dixon, segundo colocado do grid de largada. Os pilotos já vêm para a formação. E há uma expectativa também com relação ao bom desempenho da Danica Patrick. A Danica, que está largando na 9ª colocação, ela foi 6ª colocada em Indianápolis e chegou em 2º na prova do Texas. Está vindo cada vez melhor. Vamos ver se temos a largada na sequência. Kaiser, já ganhando velocidade. Sempre gostosa. Na reta oposta, vem agora para a largada. E aí está a bandeira verde. Opa, bandeira amarela? Não, bandeira verde, já está valendo.
Tá valendo a prova, bandeira verde, velocidade máxima para os pilotos que estão buscando ali ultrapassagem. Você já vê lá atrás o carro verde e branco do Tony Kanaan, também na disputa das primeiras colocações, o Scott Dixon, vindo para cima para tentar a liderança em cima do Will Power. O Will Power defende uma linha interna aí. Opa, já uma panca. Uma panca um pouco mais forte, 2 voltas das 250, já 2 pilotos enroscados, piloto da KV Racing por ali. E também o Alex Tagliani no carro 70, não, é o 22 do Justin Wilson e o 32 do Ernesto Viso. São os pilotos envolvidos, não, é o Mário Moraes, brasileiro Mário Moraes, já envolvido no acidente logo no começo da prova. O Mário Moraes é exemplo do que aconteceu com ele e com o Hélio Castro Neves na prova do Texas. Também já se envolve em prova. Um acidente logo no começo da corrida. Aí o Mário Moraes e o Justin Wilson. Fim de prova para eles logo no início da competição. E a gente não tem a recuperação ainda da imagem para ver exatamente o que aconteceu. Agora sim. Olha só, ficou um pouquinho de traseira. E o Mário acabou de novo não tendo para onde sair. Infelizmente, um problema de estabilidade no carro do Justin Wilson e ficou sem espaço, sem lugar para sair. O brasileiro Mário Moraes. Panca para ele logo no início da prova e pedaço de carro para todo lado, Felipe. É ele que perdeu a traseira realmente, isso aí é um pouco de pneu frio, Celso. E junto com a falta de aderência que você falou aí, o calor, o carro um pouquinho instável, ele acabou rodando. O Mário, mais uma vez, não tinha nada a ver com peixe, você vê que sai de traseira e não tem jeito, o Mário acerta ele de encheio, não tinha o que fazer o Mário. Uma pena que o Mário que tinha um carro bom aí, teoricamente, para vir para cima também. O Mário Moraes estava começando da 16ª colocação essa prova e acabou também envolvido nesse acidente. Fórmula Indy 2010, a fórmula da emoção. Speed da Telefônica. Sempre é nosso desejo. Os carros de serviço aí em ação, o pessoal limpando a pista, tem detrito para todo lado e os pilotos vão fazendo aí um desvio por dentro do que seria a área intermediária, né? Entre o pit lane aí à esquerda e a pista mesmo. Aliás, o fato dessa pista ter sido construída agora há pouco, né? Entre 2006 e 2007, a primeira prova da Fórmula Indy foi realizada aí em 2007, permite esse tipo de evolução, né, Felipe? É muito boa essa ideia de você ter esse traçado alternativo, né? Isso é muito bom, justamente porque em oval a gente sabe que sempre tem uma batida num canto do outro, então vira uma área de escape boa. Normalmente eles utilizavam a área de boxe, aí você vê aquele muro de ferro, né, que tem a borrachona por detrás, e às vezes o que acontece, eles fazem até um furo nessa, que é uma chapa de metal, e às vezes quando bate com o câmbio, chega a furar e eles precisam soldar isso aí, mas eu acho que não vai ser o caso agora. Mas realmente bem bacana aí essa área que eles fizeram para poder não precisar passar na área da batida. Isso acontece na frente de onde estão as equipes. Repare ali na parte da direita, todo mundo ali preparado, esperando daqui a pouco as equipes. Algumas equipes devem fazer atendimento a seus pilotos. Lembrando que, além de ser uma bela alternativa com relação à sujeira, à limpeza de pista, essa área aí vai fazer com que, inclusive, os pilotos economizem combustível, porque então é bem mais curto esse caminho, né, Felipe? Já ajuda muito essa questão da economia de combustível, né? Eles vão ter até que computar isso aí, né, na estratégia, porque muda até um pouco a estratégia, Celso. Eles que estão prevendo aí chegar a dar até 75 voltas com tanque de combustível, por ser uma pista muito curta. E o que a gente normalmente vê nesse tipo de pista, onde você dá várias voltas com tanque de combustível, são estratégias diferentes, porque você aí, dando uma amarela, pode mudar muito. Como você dá muitas voltas, diferente de Indianápolis, por exemplo, onde você não pode brincar muito com a estratégia. Aí você pode contar um pouco mais com a sorte aí, e você vai ver que os últimos provavelmente vão dar aquela famosa reabastecida só para garantir aí, dar algumas voltas, que um pouquinho mais de combustível que você coloca, daí 10 voltas a mais, então pode mudar bastante. E olha que é uma economia boa. A gente, na câmera colocada num ponto um pouco mais alto deste traçado, aliás, está cheio, hein? Iowa sempre recebe um bom
público. Desde que a primeira prova foi realizada em 2007, o público é realmente muito bom. E não é diferente do que acontece nesse final de semana. Aí você vê o Graham Rahal usando o carro do Mark Conway, que sofreu aquele acidente terrível lá na última volta em Indianápolis, também parando o Rafa Matos e a Simona de Silvestro. Mário Romancini também parou por ali. Você vê o carro número 18 também parando, é a Milka Duno, ela que largou na última colocação sem tempo, não treinou. Aí você vê de novo o acidente de outro ponto a partir do carro do Tony Kanaan. Foi exatamente na frente dele que o Justin Wilson esparramou. Deu tempo então do Tony sair da situação. Olha só. Caixa. E o Tony teve muita sorte ali, que quase esbarrou, sobrou para ele também. E o Tony precisa mudar um pouco a história dele nessa pista, né? Melhor colocação final do Tony em Iowa é uma 15ª colocação, aliás uma 14ª colocação. Ele tem que realmente mudar um pouco a sua história por aqui. E os brasileiros de uma forma geral, porque o Hélio Castro Neves é o brasileiro que tem melhor resultado aqui. E o melhor resultado foi exatamente uma 7ª colocação apenas. Quem se dá bem normalmente nessa pista é o Dario Franchitti. Dario que participou de 2 provas nesse circuito. Em 2007 ele venceu, andando com o carro na época Andretti Green. E no ano passado foi o vencedor também andando com o carro número 10 da Chip Ganassi, a caminho de seu título mundial. 8ª etapa do campeonato. Você vai vendo aí a descrição, 8ª volta. Aliás, já foram completadas 8 voltas. São 250 voltas no total. No canto baixo do seu vídeo você vendo ali o carro do Mário Moraes sendo retirado. Vanish, adicione sempre ao seu detergente em pó. Interessante também, Celso, que eles têm um muro de proteção interno ali que não é normal nos ovais antigos. É justamente por ser um desenho novo, como você estava falando, eles têm aí algumas ideias novas para pistas novas, né? Então, na saída de box, você tem um muro que vai até na entrada da curva 1 ali, justamente para deixar que o carro, saindo do box de pneu frio, não rode, acontecer, de repente, o que aconteceu com o Zanardi uns anos atrás, e vai e atravessa a pista. Então vai dar para perceber agora aí, quando o Will Power vai passar, se você reparar o muro do lado esquerdo deles lá, que eles vão, na verdade, nos boxes eles passam ali por dentro, né? Não é por onde eles estão passando agora. Então esse muro segue lá, tá vendo? Só segue aquela para a esquerda. Isso não é normal, isso aí já é uma novidade. Fazendo evoluções, aliás, evoluções que são importantes, né? A gente teve na semana do Grande Prêmio do Texas um acidente muito feio com a Simona de Silvestro. O pessoal de resgate da Fórmula Indy já está passando por uma reciclagem, passaram depois do acidente lá do Texas por vários treinos específicos e também modificação nos próprios equipamentos. O que aconteceu no acidente da Simona foi que na hora de remontar, todas as vezes, o que foi explicado é que todos os finais de semana de corrida eles fazem um treinamento, inclusive de combate a incêndio. E o que acontece é que neste treinamento, na hora de remontar o equipamento, houve uma falha na remontagem, por isso a água não saía do sistema de mangueira lá. Então foi modificado o jeito de recolocar o equipamento, as válvulas e também as torneiras foram modificadas e lógico que foi intensificado o treinamento de combate a incêndio, porque também houve, no entendimento da direção da Fórmula Indy, nós todos reparamos isso, né, Felipe? Assustados, inclusive, que houve um erro no procedimento, até mesmo com os extintores. Eles demoraram muito tempo para acionar os extintores. Aquela câmera bacana essa aí também é outra, acho que novidade aí. É uma novidade aqui, câmera colocada no asfalto mesmo. Dá para ver a altura do carro, uma coisa que você pode reparar durante a corrida, que você vê como o carro passa razoavelmente alto ali. E na corrida com a pressão aerodinâmica em cima da asa, tudo, você vai ver que ele vai passar praticamente raspando no chão. Mas realmente, Celso, eles vão, com certeza não vai acontecer mais aquele problema que aconteceu na última, porque foi um descuido muito grande da organização, foi uma falha humana que aconteceu. Aí está ouvindo o Mário falar e a gente não consegue ouvir daqui, mas até pelo movimento de ombros aí não dá para fazer leitura labial, mas dá para perceber que ele mas realmente não tinha nada a ver com a história, né? Foi colhido de surpresa ali, o acidente. Exatamente. Que foi totalmente de carona ali na história. Tudo pronto para reaceleração. 12 voltas realizadas, a maior parte delas em bandeira amarela. Vamos agora para aceleração total. Aí está. Reinício de prova.
Tem gente ali por dentro, esse sim, o Alex Tagliani buscando ultrapassagem na parte interna da pista. Já vindo buscar ali posição em cima do Hélio Castro Neves. Tentou atacar ali, vem com o Dario Franchitti. Vem buscando ganhar posições. Olha o Takuma Sato por ali também no carro número 5 da Carver. Dario Franchitti, a câmera muito bem posicionada, você dentro da pista de Iowa. E aí a Milka. Muito rápido. A Milka que não classificou justamente porque bateu nos treinos. Também sofreu acidente o Vitor Meira, mas teve condições de voltar com seu carro e colocá-lo na 13ª colocação no grid. Aí o Tony com o Ryan Briscoe. Ryan Briscoe na parte interna da pista, carro número 6. O Tony por fora, já levou a posição. 15 voltas realizadas, você vê o Ryan Hunter-Reay, carro número 37, também ficando por fora. Vindo na carona do Tony agora. Tony seguindo a sua característica, muitas ultrapassagens no início de prova. Marco Andretti, logo à frente do Scott Dixon. Com ele que a gente está na pista. Da Telefônica, Marco Andretti já fez a ultrapassagem em cima do Dixon. Vai ele agora para tentar se aproximar do Will Power. Belo início de prova do Marco Andretti, que também fez um excelente treino. Marco que largou em terceiro, está em segundo agora. O Marco, a Green até parece que tá com um carro bom para essa prova. O Tony chegou a ser mais rápido no primeiro treino e para a classificação ficou meio sem entender o que aconteceu, que estava meio lento, e o carro bom de guiar mais lento. E você vê que realmente o carro tá bom de guiar porque ele vem numa condição difícil, que é pneu frio, vem ultrapassando. E aí uma briga que promete aí, Celso, porque o Marco, a gente sabe o quanto que ele é arrojado aí no começo de prova. Ele vai tentar colocar por fora aí, vamos ver se ele consegue ultrapassagem. Já embutiu, busca um traçado diferente para se livrar do líder da prova, do Will Power. O australiano do carro número 12 da equipe Penske vai na frente. Uma poupança da Caixa. Domina o traçado, vai bem. Vai tranquilo por enquanto. Marco Andretti, de qualquer jeito, quer assumir a primeira colocação. Vai insistindo um pouco mais. Lembrando que os pilotos têm à disposição 24 acionamentos do push to pass para ganhar um pouco mais de potência e ganhar posições. Usando para atacar, usando para defender, vão ali Will Power e Marco Andretti. Agora com a Milka Duro à frente. Se livrou rápido! Quase o toque em cima da Milka Duro. Will Power atacou de uma vez. Impressionante a coragem dele. Ou a irresponsabilidade, porque foi do lado interno ali, chegou a tocar no carro da Milka Duro, que está incrivelmente mais lenta. Ela está muito lenta e foi completamente equivocada aí no Will Power. Tinha certeza que o spotter já teria falado para ela, comunicado, ou ela teria que ter visto no espelho. Realmente uma responsabilidade muito grande da Milka Duro, provando mais uma vez que ela não deveria estar correndo, Celso. Aí a Danica Patrick na briga com o Alex Tagliani. Alex Tagliani logo à frente ali, no lado direito dela. Ela procurando o lado interno da pista. Deixa eu esparramar um pouquinho ali. Um pouco mais alto, sempre pro lado interno. Mas interna ela vem outro, é o Ernesto Viso, para ganhar a posição dela. Aí você vê a chegada do Will Power, colocou por dentro a Milka Duro, veio para cima dele o toque. E ela ficou para cima do Marco Andretti. O Marco Andretti ficou sem caminho, deve até ter perdido a segunda colocação, porque o Dixon veio rápido para cima dele. Ali está Dixon na frente do Marco Andretti. Atrapalhou mesmo o ritmo de prova. A Milka Duro deveria, no mínimo, uma bandeirinha preta para ficar um tempinho ali no pit. Quem sabe até a volta de número 250, né? Seria o mais seguro, viu, Celso? Ela que vem fazendo uma atrapalhada até atrás da outra, você vê que ela não consegue manter o ritmo dos primeiros. E o que acontece, Celso, quando você começa a ser ultrapassado, que ela deve... ela não consegue alcançar a temperatura certa do pneu, não consegue limpar os pneus, e o carro, mesmo que ela acelere, vai demorar algumas voltas para ela voltar no ritmo. Então, ela vai ficar tomando voltas, você vai ver, daqui a pouco o Power vai chegar nela de novo. 17 segundos para completar uma volta nessa pista de Iowa, 8ª etapa do campeonato da Fórmula Indy 2010, a Fórmula da Emoção. Vênis, adicione sempre ao seu detergente em pó. Confirmando a classificação, está aí o líder da prova, Will Power. Tomou um susto ali com a Milka Duro. E é interessante isso que você colocou, Felipe, porque a gente sabe que o piloto vem com esse desenho aerodinâmico que os carros da Fórmula Indy têm. Ele precisa ter uma velocidade
para garantir mais tranquilidade, mais estabilidade no carro. Ele é todo efeito solo e ele precisa estar andando rápido para dar segurança. Então um pouco mais lento, ao invés de ser mais seguro, ele fica ainda mais perigoso, né? Você precisa confiar na pressão aerodinâmica que te gera numa pista dessa, numa quantidade de asa. Você vê que até na asa traseira aí do Will Power você vê um filetinho de vento, né? Branco aí, a hora que ele faz a curva dá pra ver um pouquinho. Agora não, mas às vezes sai um risquinho branco. Isso aí, a quantidade de downforce, de pressão aerodinâmica que eles colocam, eles praticamente envergam a asa traseira o máximo que der, para poder, como se trata de um circuito rápido e com pouca reta, é praticamente a mesma pressão aerodinâmica que eles usam nos circuitos misto. Então você precisa confiar e acelerar realmente para o carro grudar. No caso da Milka está acontecendo ao contrário, ela vai ficar tomando volta porque ela não está confiando na pressão. E olha já outro susto ali, olha só. Dario Franchitti passou o Scott Dixon. Dixon ficou preso na traseira da Milka Duno. A Milka definitivamente tem de tomar logo uma bandeira preta aí para parar de atrapalhar. Tá ficando cada vez mais perigoso. Você viu ali como o Scott Dixon teve dificuldade de se livrar dela e perdeu a posição para o companheiro de equipe. Dario Franchitti foi embora. Essa linha branca que a gente vê ali nas asas, exatamente em função da unidade relativa do ar aqui em Iowa, está um pouquinho maior. Por isso fica mais fácil ali nessa briga da asa com o ar de ver essa descrição dessa linha branca ali. Fica realmente muito claro a quantidade de pressão aerodinâmica nos carros. Olha o Dixon ali, ainda brigando. Tem à frente exatamente um dos carros da Penske. E de novo a Milka Duno ali no meio. Ó, aquele lá é o Hideki Muto. Mas está atrapalhando ali também. Will Power perdeu posição ali para o Dixon, perdeu posição para o Marco Andretti. Mudança nas primeiras colocações logo depois de 35 voltas. Perdendo muito rendimento o carro do Will Power. Talvez em função daquele toque que ele deu lá na Milka Duno, alguma coisa aconteceu no acerto do carro. Passou também o Hélio Castro Neves, passa também o Takuma Sato. Vai sofrendo demais nesse início de prova. Piloto que largou na pole position, ele que é o segundo colocado no campeonato, Will Power. Dificuldades para ele nesse início de prova. O Sato está colado na traseira do carro do Elinho. Kaiser, O Just Wilson falando que machucou um pouco o pé, mas nada demais. Ele está se desculpando aí ao Mário, que realmente não teve nada a ver com a história. Ele foi pelas primeiras curvas, o carro estava sentindo até lá bom, mas que daí na curva 3, de repente, a hora que ele percebeu a traseira sair, já era tarde demais. A gente percebeu o jeito que ele tentou ainda recuperar, né? Tentou acertar o carro ali na direção do acelerador, mas foi de uma vez. Marco Andretti. Kaiser. Aí você vê o momento em que ele que muito atrapalhou ali a chegada do Will Power. E a imagem recuperada da ultrapassagem do Marco Andretti em cima do Will Power. Depois daquilo, perdeu muito rendimento o Will Power. Perdeu várias colocações. Esse é o novo líder, Marco Andretti. Carro número 26 na frente, ele que venceu apenas uma prova na categoria. Venceu no circuito de Sonoma, na Califórnia. Está devendo desde então. Aí o destaque, Marco Andretti. Ipiranga, o Marco que estava falando, Celso, que ficou até desapontado pela terceira posição na classificação. Ele falou uma posição ótima, mas eu achava realmente que tinha um carro para fazer a pole. Então muito contente aí com o carro dele no fim de semana e está provando aí que realmente tem um carro rápido na mão, mas vai ter que segurar esse aí, que é o Dario Franchitti atrás dele. Dario cada vez mais próximo. Dario que já venceu nas duas visitas dele aqui em Iowa. Já colocou por dentro e foi embora. Quase o toque ali, hein? Lado a lado os dois. Insiste Marco Andretti, um carro muito bem acertado. Apesar de estar na linha de fora, repare que ele vem muito mais rápido e recupera a primeira colocação. Muito bom o acerto do carro do Marco. Parece que deu um pequeno vacilo ali na linha que ele estava assumindo.
E aí o Dário passou, vamos ver de novo. É a linha do Marco que é a mais externa. Vamos ver se ele se recupera. Ali ficou difícil, foi embora. Dário Franchitti foi embora. O Marco parece estar saindo de frente justamente aí na 1 na 2. Vamos ver se o Dixon chega também. Justamente aí, ó. Você vê que ele vai ser ultrapassado de novo, porque ele não está conseguindo carregar muita velocidade entre a 1 e a 2. Aí o carro dele tá bom. Ele consegue fazer por fora rápido a 3 e a 4. Mas saindo bastante de frente ainda, ele vai ter que fazer um ajuste aí. Lembrando que essas curvas 1 e 2, assumidas como as mais fáceis, mais tranquilas, exatamente ali onde ele está com problemas. O carro escorrega, escorregou de novo, quase foi lá no muro. Facilidade para os dois carros da Chip Ganassi, que agora estão em primeiro e segundo lugares. Dário Franchitti é o líder, Scott Dixon na segunda colocação, depois vem o Marco Andretti. Dá para perceber que na primeira oportunidade ele vai ter que fazer um ajuste, mesmo deve fazer o Will Power. Depois que perdeu a primeira colocação ali, num tráfego junto ao Hideki Muto, teve muito problema para manter-se no ritmo dos ponteiros. Aí você confere a classificação na parte alta do seu vídeo. Franchitti Dixon. Depois o Andretti. Hélio Castro Neves largou em quarto lugar, continua por ali. Depois Takuma Sato. Olha o Tony Kanaan, largou em 15º, já é o sexto. Ryan Hunter em sétimo, Ernesto Viso aparece na oitava colocação. Aí o líder. Ritmo de novo muito forte do Dário Franchitti. Abrindo cada vez mais em relação ao segundo colocado, seu companheiro Scott Dixon. É o Dário que você vê que ele toma uma linha mais por fora também, a 3 e a 4 ele faz bem aberto, a 1 e a 2 também ele consegue ver. Isso aí é muito importante o piloto saber trabalhar as duas linhas, ele para quando você faz o carro andar mais pelo externo, Celso, isso significa que eles conseguem deixar o carro quase no limite de sair traseira. Vamos ver o que aconteceu com o Tony aí, com o Will Power por fora. Olha lá o toque, ó. O toque bateu, né? Bateu na traseira do carro número 36 do Bertrand Baghetti. Chacoalhou, esparramou ali os dois carros. Repare, ó. Por pouco que ele não acaba levando o Baghetti pro muro. Pois é, ainda bem que o Baghetti, na verdade, corrigiu acelerando, né? Ele não teve dúvida. Se ele tira o pé ali do acelerador, ia todo mundo pro muro. Ele e o próprio Will Power. O Will Power não teria caminho para fazer ali por fora para tentar terminar a ultrapassagem. O toque provoca a bandeira amarela. Volta número 53. Momento interessante, quem sabe antecipando o primeiro pit. Público lotando as dependências do Iowa Speedway. Circuito curtinho, um belo espetáculo para quem está assistindo essa corrida num estilo, um belo no estilo de arena. E dá para ver tudo a partir das arquibancadas de Iowa. Época de Copa do Mundo, todo mundo atento ali no que acontece com a seleção brasileira, as zebras que vão rolando. E você sabe que a cobertura da Bandeirantes está sendo das melhores. O Grupo Bandeirantes está presente na Copa do Mundo, trazendo todas as informações, não só da seleção brasileira, como também de todos os times, os que têm chances, aqueles que estão decepcionando, ou seja, uma cobertura das mais intensas na Copa do Mundo da África do Sul. E a Fórmula Indy, você sabe, acelera com etanol brasileiro de cana-de-açúcar. Desde 2008, nosso país utiliza mais etanol do que gasolina. E é por isso que o Brasil já é conhecido mundialmente como o único país onde a gasolina, na verdade, é o combustível alternativo. Aí está a disputa agora entre as equipes. Os pilotos vêm procurando os pits, exatamente na volta número 54. Franchitti, Dixon, Hélio Castro Neves na disputa. De volta ali o Dário, de volta também o Elinho, na disputa batendo com o Scott Dixon. Acelerou demais o carro, perdeu tração, ficou de lado, subiu lado a lado ali com o Dixon. Deve rolar punição para o Elinho, hein? Com certeza está sendo revisto o que aconteceu entre os dois. Saíram muito forte, o toque foi intenso entre eles, quase subiu ali na lateral do carro do Scott Dixon, o Elinho. E aí a gente revendo, ó, a câmera colocada em cima do carro do Dário. O Tony passa a um toque e aí o efeito em cascata.
Repare, o Tony já saiu, sai o Elinho, fica sem espaço, o toque acontece, ele bate na lateral do carro do Dixon. O Elinho não viu que o Tony estava passando por fora ali e realmente não teve culpa. Eu acho que foi mais um acidente aí de corrida. Não acredito em punição, porque a hora o Hélio quase bateu no Tony, acho que chegou até a encostar no Tony também, que saiu muito bem, fez o trabalho excepcional aí, a equipe do Tony. O Tony vinha na dele por fora no canto e quase encostou, e nessa o Hélio teve que mudar um pouco para cima do Dixon. Então acho que foi um acidente de boxe aí, vamos ver se vai ter punição, mas eu não vejo desse jeito não, Celso. Eu acho que não merece a punição o Hélio, porque ele não viu. Direção de prova aí vai ter um bocado de trabalho para rever o que aconteceu, conversar com as equipes. Normalmente esse contato é feito, não é, Felipe, até com as equipes, para ver, e também com os fiscais ali que estão nos pits, porque não é só uma decisão de quem está lá na torre, são vários os fiscais que acompanham os trabalhos das equipes. O Tony saiu, veio por fora, o toque no carro do Hélio foi de leve, e a reação, na verdade, do carro do Hélio é que provocou o toque no carro do Dixon. Realmente foi uma sequência de toques ali, nada proposital ou nada por conta de um excesso de aceleração, porque a primeira impressão que eu tive foi essa, que ele deu muito, muito forte no acelerador, perdeu a traseira do carro e teria tocado nos dois, mas não foi. Foi exatamente um reflexo ali do toque, do ligeiro toque que o Tony Kanaan deu no carro do Hélio Castro Neves, e aí a consequência. Vamos ver como é que analisam essa situação os fiscais ali, tanto dos pits como também a direção de prova. De qualquer forma, essa bandeira amarela é a segunda bandeira amarela dessa prova. Bandeira amarela que foi registrada exatamente depois do toque do Will Power na traseira do carro do Bertrand Baguette. E aí você vê alguns carros que não pararam justamente para tentar ganhar a volta de volta. Eles que tinham já tomado uma volta, agora dessa forma aí, eles tentam recuperar uma volta. Que é muito rápido, Celso. Essa pista aí, você bobeou, você já tomou uma volta. Acontece tudo muito rápido. Se você deu uma erradinha, uma atravessada ali, já é suficiente para você tomar uma volta. Eles que viram aí em torno de 17 segundos. Caixa. Abra uma poupança da Caixa. E que vale até lembrar aqui que o Tony tem uma volta muito rápida aqui. O Franchitti tem uma volta de 17,96, a melhor até agora, que foi na 21ª volta. E o Tony vem aí com a segunda melhor volta com 17,99. E mostra que tem um carro bom. Realmente na tomada deve ter tido algum problema aí o carro do Tony, que descobriram. E para a corrida ele já tinha dito, inclusive nos treinos, que estava contente com o acerto, né? E é normalmente a expectativa que a gente tem em relação às participações do Tony na Fórmula Indy. Ele nas corridas ele vem sempre muito bem, piloto muito aplicado, no mínimo, para ter combatividade, para pesar do carro, vir disputando posições desde o início, ganhando posições ao longo da prova. É o que vai fazendo de novo e aparecendo ali entre os primeiros. É o quarto colocado neste momento, segundo a informação que nos chega pelos computadores. Dario Franchitti, depois Alex Lloyd, Graham Rahal na liderança. Aí é o Tim Cindric que toma conta aí do carro do Hélio, e ele falando justamente que lá, que ele tava desviando do Tony, e ele falando que a direção só tá um pouco torta, deu uma entortadinha em alguma coisa, mas que eles estão com esperança que isso desalinhou um pouquinho, mas que não vai causar nenhum grande problema. Mas o Hélio sim sentiu aí o carro deu uma pequena desalinhada. Isso deve ter acontecido também com o Dixon, né? Porque a gente inclusive havia uma marca no pneu dianteiro direito do carro do Dixon. Vamos ver como é que fica o comportamento desses carros depois daquele toque. O Dixon estava do lado interno e agora está logo atrás do Hélio Castro Neves lá na pista. Você vê a sequência: Tony, Hélio e Dixon. Esse é o novo líder. Graham Rahal, que não veio para os pits, está arriscando um pouco. O Graham que está usando o carro do Mike Conway, quando você já percebe ali que há, pelo menos por parte do Tony, reaceleração. Está procurando esquentar os pneus ali antes da relargada. Graham Rahal, que largou da 17ª colocação. Tá aí o Tony, destaque para ele. Quarta colocação na prova, largou em 15º. 62 voltas completadas, tudo pronto para a gente ter reaceleração, velocidade máxima. Aí está
Hélio Castro Neves já tentando ultrapassagem no Tony ali por dentro. Tentou, não conseguiu confirmar. Por fora veio para manter a posição o Tony. Dário Franchitti buscando também a ultrapassagem em cima do Alex Lloyd. Na frente o Graham Rahal. O ritmo dos dois carros que estão nas duas primeiras colocações não é dos melhores, por isso devem ser ultrapassados. Mas vão oferecer uma resistência, uma dificuldade muito grande para quem disputa a liderança da prova. Olha o Tony. Alex Lloyd veio para o pit. Por dentro dele ali, você viu ali passando rápido o Scott Dixon. O Dixon não teve nenhum problema na direção do carro, como você pode perceber. Já o Hélio não. O Hélio perde muito rendimento e o Takuma Sato já faz a ultrapassagem em cima do brasileiro. Aí o Ryan Hunter-Reay. Câmera colocada no carro dele, você vendo a disputa lado a lado, o japonês e o brasileiro. Sato no carro número 5, Elinho no carro número 3. Por fora Elinho, sempre por fora. Disputa que já vinha acontecendo antes do pit stop entre os dois pilotos. Graham Rahal também já perde a primeira posição, já deixa a liderança de volta para Dário Franchitti. Dixon também vai embora. O próximo é o Tony Kanaan. Também passando por dentro. O carro do Graham Rahal tem todo tipo de problema na seta. Escorrega de frente e de traseira. Olha o Hunter-Reay. Tentou por fora, já vai por dentro. Graham Rahal tem um carro muito ruim nesse momento. Olha a disputa dos companheiros de equipe. Valendo a liderança da prova, Scott Dixon assume a primeira posição. Olha o Tony. É o terceiro colocado brasileiro. Carro perfeito, carro na mão, largou lá atrás, mas vem muito bem na prova o Tony. Terceira colocação para ele. Hunter-Reay ainda não confirmou a ultrapassagem em cima do Rahal. Briga com o carro ali, o Hunter-Reay. Você com ele. Na reta endireitando ali a direção. Você vê o trabalho de marchas, né? Que eles trocam bastante marcha e chega a trocar 3, 4 vezes uma volta. Eles colocam aí quarta, quinta e sexta muito próximo para quando o carro sair um pouquinho de frente já poder baixar a marcha. E o Tony vem para cima. Um dos circuitos mais interessantes da Indy, um circuito curto, um oval dos mais curtos, mas com traçados, com possibilidade ali pra gente ver ultrapassagens. É o que vai buscando ali o Tony Kanaan. Parte interna vem ele. Vem buscando se aproximar do Dário. Dário de novo fazendo muitos estudos nessa parte da corrida. 250 voltas no total, já temos 71. 2 pitstops realizados por alguns pilotos. Um pitstop no geral depois de 70 voltas. 2 bandeiras amarelas foi o que tivemos aqui, até aqui. Você vê a diferença de carro, já que o Tony já consegue fazer a 3 e 4 praticamente de pé embaixo, enquanto os carros lá atrás já vêm brigando muito mais com o carro. Então o Tony realmente parece ter um carro bem acertado. Só na expectativa do que pode acontecer entre os companheiros de equipe, Dixon e Dário. Primeira e segunda colocações. Posto de gasolina no Brasil já era. Aqui se usa mais etanol do que gasolina. Takuma Sato já se livrando do Graham Rahal. Você percebe que o Elinho não conseguiu sequer ultrapassar o Rahal. Problemas na direção dele depois daquele toque que ele deu no Scott Dixon. Dixon não sofreu absolutamente nada. Apesar de ter ficado marcado ali o pneu dianteiro direito do carro número 9, Dixon vai bem, disputando a liderança com o Dário. E o Tony na sobra, terceiro colocado brasileiro. Você vê que os carros não desgrudam justamente porque quando você tem os carros bons, aí, que é o caso dos 3 primeiros, dá muito vácuo. Aí o Dário já vai para a ultrapassagem e eles não conseguem fugir, porque você tem que carregar bastante uma pressão aerodinâmica. Vê como já o Dixon puxa e passa de novo. Isso tudo causado pelo vácuo, pela quantidade de pressão aerodinâmica que eles têm. Chega na reta, você consegue pegar o vácuo e já fazer a ultrapassagem. Tom Anderson conversando ali com a reportagem, ele contando que no papo com o Tony tá tudo bem com o brasileiro, tá só levando o carro, não fez nenhuma modificação no último pit, tá mais do que contente com o acerto que teve desenvolvido nos 2 treinos realizados no sábado em Iowa para disputar as primeiras posições. Largou lá atrás, mas vem bem na prova. De novo, é a característica do Tony, ele vem ali na terceira colocação, acompanhando esse trabalho ali da Chip Ganassi. Dixon na frente, Dário em segundo. Dário que é o líder do campeonato da Fórmula Indy. Fórmula Indy 2010, a fórmula da emoção.
Speed da Telefônica. Melhorar sempre é nosso desejo. Segue na briga ali a diferença de meio segundo do Tony Kanaan para o líder da prova. Ryan Hunter-Reay, depois Takuma Sato, Graham Rahal, Hélio Castro Neves e Ernesto Viso na 8ª colocação. Marco Andretti caiu para o 9º lugar. Will Power é o 10º. 11ª colocação aparecendo o Vitor Meira. O Vitor que largou em 13º. Dan Weldon vem em 12º, depois Ryan Briscoe. Taliani o 14º, Danica Patrick. Segunda colocada na prova do Texas vem em 15º lugar. 16ª colocação para Simona de Silvestro. 18º, Rafa Matos. Em 20º, Mário Romancini. E a prova pode ser decidida também, Celso, acho pelo tráfego. Você vê que começa aí, dá algumas voltas, já começa o tráfego e a escolha certa é fundamental. Olha aí no caso, cada um escolhe um lado e como a gente já viu no começo da prova, às vezes os pilotos são beneficiados ou não pelo tráfego, isso pode realmente decidir a prova no final dela. Bertrand Baguette só ficou de olho nos dois espelhos ali, deve ter ouvido uma sequência bem intensa do spotter dele, inside and outside. Ultrapassado ali, se livrou, abriu o caminho, ficou fácil para os líderes continuarem nessa bela briga. Chip Ganassi, 9 contra 10, 10 contra 9. Dixon no carro número 9, Dario Franchitti no carro número 10. Ritmo muito forte, alguém bateu no muro ali, foi o Baguette, hein? Foi de leve, bandeira verde ainda. Vamos ver o que acontece agora, ele está cruzando toda a linha. Assustadoramente lento, cruzando todo o traçado. Lembrando que são perto de 1.300, 1.400 metros ali, é muito pouca pista para ter um carro com tanto problema. Olha ele aí de novo. Não, aquela foi a Simona de Silvestro. Também facilitou o trabalho do Dário, que foi por fora, ganhou a posição do companheiro de equipe. Bertrand Baguette está na linha ali de entrada do pit. Tony Kanaan faz a ultrapassagem em cima da Simona agora. Já se livrou, foi embora. Vamos ver de novo o que aconteceu com o Baguette. Ele raspou o muro. Assustou todo mundo, que depois ele veio descendo ali no traçado. Vai trocar a asa, vamos ver se fazem um reparo. Vamos fazer o reparo no carro. Ele deve voltar. Para ele é importante até para aprender, né, Felipe? Eu acho que ele deve ter dado algum toque quando os dois passaram ele por dentro e por fora, os dois líderes. Acho que na sequência veio algum toque que você vê que estão trocando a asa dianteira dele. Então ele não bateu de lado no muro, não. Parece que ele teve algum probleminha de asa com algum toque que ele deu e isso aí teve que fazer a troca e a reposição da asa. Ryan Briscoe, destaque, piloto que vem na 5ª colocação do campeonato. Ele que venceu a prova do Texas. Vem ali na disputa, vem tentando ultrapassar o Rafa Matos, que está um pouco mais atrás na classificação. É o 17º, Rafa. Voltamos a acompanhar os líderes. Dario Franchitti na frente. De novo a sequência de retardatários para poder embaralhar essas cartas. A forma de ultrapassá-los vai determinando ali o ritmo de corrida. Também quem está na frente. Dario se aproveitou melhor no momento de se livrar da Simona de Silvestro. Vem na frente. Tony Kanaan na 3ª colocação a 1.3 segundos. Depois Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato vem em 5º. Hélio Castro Neves o 6º. Ernesto Viso na 7ª colocação. Olha aí o Graham Rahal procurando os pits. Ele veio num ritmo diferente ali de paradas. Volta número 93 é a parada dele. Ele que estava procurando uma bandeira amarela, né? Ele arriscou, ele não parou naquela segunda bandeira amarela, onde todo mundo parou, e estava esperando uma terceira bandeira amarela que não veio. Agora complicou toda a vida dele. Graham Rahal no carro número 24, substituindo Mike Conway. Conway que se recupera, deve voltar apenas no final da temporada. Dario Franchitti. 2 retardatários ali à frente. Parece que é Nil Caduno e Sarah Fischer. Tentando ali por fora.
A Sarah Fischer está com problemas sérios de acerto, acabou indo para o muro. Ela não acertou o carro, mas acertou o muro. Bandeira amarela, volta número 96. Ela que eu acho que foi para sujeira ali, quando se embananou um pouquinho com os líderes, acabou pegando sujeira e foi direto. Vamos ver o replay, mas a impressão que eu tive foi essa, bateu devagar. Não foi exatamente o que a gente imaginava que tivesse problema naquele momento da prova, né? A Sarah Fischer, muito mais para o outro carro ter algum problema do que ela, mas bateu e fica aí esperando o resgate para sair. Essa é a orientação, né, Felipe? Esperar o resgate para sair do carro, né? Eles têm um procedimento aí de batida, onde eles pedem para os pilotos não saírem do carro, justamente para por mais que foi fraca a batida aí, eles querem sempre ter certeza de que não teve nenhum problema mais sério, porque às vezes o piloto dá uma batida que aparentemente é fraco, mas às vezes internamente pode machucar um pouco. Então, um procedimento normal aí. Vamos ver o que aconteceu. A partir da câmera colocada no carro do Tony Kanaan, ele vendo a passagem dos líderes ali pela parte interna da pista, exatamente como você descreveu, Felipe. Ela perdeu o comando do carro ali, foi para a sujeira e não tinha mais carro para desviar, olha só. Foi justamente quando o Franchitti passou por ela ali, ela se vê ela travando a roda até antes de bater, mas daí não adianta mais nada. Essa parte aí parece que é um trilho, um invisível pra gente que tá de fora e às vezes até pros pilotos, mas você passa, você tem aquelas duas linhas que os pilotos usam pra andar, né? A de fora e a de dentro, só quando você vai um pouquinho pra cima parece que você vai numa farofa ali e uma pedra e o carro vai simplesmente sair de frente e não tem o que fazer. Aproveitando o momento para vir para os pits. Mais uma disputa ali das equipes, tentando recolocar os seus carros da forma mais rápida possível para a ação. Os carros da Chip Ganassi estão muito bem posicionados na linha de pit. Você repara ali a chegada do Will Power, é o último a chegar e encostar. Tá mal colocado na prova, vai demorar para sair. Dario Franchitti sai reto, sai bem. Dixon é o segundo. Depois sai o Tony, sai o Ryan Hunter-Reay. Logo atrás o Hélio Castro Neves. Ganhou posições ali o Elinho. Veio para a quinta colocação, se livrou pelo menos do Takuma Sato, ganhou uma posição. Os 4 primeiros colocados mantiveram-se exatamente na sequência. Mesma sequência para eles, o trabalho de reabastecimento ou troca de pneus, importante quando a gente chega aí na volta de número 100. Então pelo menos ali, com combustível para rodar até a volta de número 175. E já a expectativa de fazerem na próxima parada, o último pit. Pelo ritmo de bandeiras amarelas, no ano passado tivemos 5 bandeiras amarelas, por enquanto 3. O que vai acontecer aí é que eles vão estar sempre procurando parar realmente em bandeira amarela, porque uma parada em bandeira verde aí você perde pelo menos 2 voltas. Mas o próximo pit já é bem importante, porque eles estão na volta mais ou menos aí de número 100 e levando em consideração aí que eles podem dar 75 voltas com tanque, então já seria praticamente o último, mas é bem no limite, então eles não vão poder arriscar também de parar antes. Se der uma amarela daqui 30, 40, 50 voltas e eles pararem, eles vão ter que parar de novo. Então você vê que a estratégia vai ser muito importante aí pro final de prova, porque eles vão estar numa janela lá meio limite, eles vão ter que usar esse tanque no limite para poder chegar ao final da prova. Cada vez mais importante conferir então a estratégia das equipes. A partir da volta de número 100, o público lotando as dependências do Iowa Speedway. Palco da 8ª etapa da Fórmula Indy 2010, a Fórmula da Emoção. Vênis, adicione sempre ao seu detergente em pó. Câmera colocada no carro da Danica Patrick. Danica está um pouquinho mais atrás na classificação hoje, mas a gente lembra aí de uma sequência de 2 excelentes resultados que ela teve. 6ª colocação em Indianápolis e 2º lugar no Texas. Pouca gente imaginava, eu não imaginava que ela fosse capaz de chegar em 2º lá no Texas, viu? Há muito tempo ela estava devendo um bom resultado no oval, mas foi bem por lá a baixinha, hein, Felipe?
Ela que até Indianápolis estava sendo bastante pressionada e até andou falando besteira e bastante questionada já, até pelo papel da Simona que vinha forte, mas de repente Indianápolis fez uma corrida boa, uma ótima corrida logo em seguida, então em 2 corridas ela se refez, né? Porque o piloto tem sempre essa, ele é tão bom quanto sua última prova, né, Celso? O piloto passa por um pequeno período aí sem ganhar ou sem andar bem, já começa a falar que ele já não é mais o mesmo, aquela história toda. Então ela caiu numa hora certa, onde já estavam começando a achar que ela já era, né? Já não estava num carro bom, tão competitivo, mas de repente 2 resultados como ela teve aí nas últimas 2 provas, salvou aí ela por mais um tempo. Que tem muita experiência no oval, ela não pode, temos que assumir aí que realmente em corrida principalmente ela vai muito bem. E essa questão até da parte psicológica é importante, né, para um piloto que tem, principalmente no oval, a cabeça, a tranquilidade, a concentração, importantíssimo você ter um bom resultado. Se ela vem de 2 bons resultados, ela tá até mais tranquila nesse momento do campeonato, né, Felipe? Com certeza a pressão dela já é diferente do que era naquela de Indianápolis, porque ela sempre foi o maior ídolo aí entre todos os pilotos disparados, mas de repente em um mês ali de Indianápolis, ela por meia dúzia de besteira, ela passou a ser praticamente odiada. A gente pôde sentir lá em Indianápolis, tinha bastante gente reclamando dela, que do céu ela foi pro inferno em 2, 3 dias, falando que a equipe que tava uma porcaria, que o carro era uma porcaria, e daí agora de repente o público tá voltando a gostar dela aí após os resultados. O grande problema foi ela ter dito que a culpa era da equipe, que era "It was not my fault", não foi minha culpa o posicionamento dela na largada lá de Indianápolis. Ali ela caiu em desgraça, o público realmente foi pra cima dela, exigindo uma atitude diferente. Até o Tony conversou com ela e ela mudou de atitude, né? Faltou, acho que profissionalismo, acho que subiu um pouco realmente na cabeça. A Danica, que não é uma pessoa muito querida, assim, para as pessoas em volta que conhecem, ela é realmente bastante metida e ela deixou isso passar para fora. Então você vê que faltou profissionalismo naquele momento. O Tony, o Tony, às vezes o próprio Hélio, e são pilotos já consagrados, mas quando tomam um pau porque o carro não tá bom, eles não ficam reclamando da equipe e sim falam que tem que melhorar e ir para cima. Vamos ver o que fala a Sarah Fisher. Ela tá falando aí que como já para andar lado a lado já é complicado e daí depois infelizmente o carro, a hora que foi na farofa lá em cima, os marbles que eles falam ali, não conseguiu fazer a curva. Ela que vem desses sprint cars aí, que são carros que andam tanto na terra quanto nos circuitos pavimentados aí, em circuitos desse tamanho, inclusive, carros tubulares aí com mais de 850 cavalos, e ela vem desse ramo aí, desse meio aí. E o legal dessa tradução dos marbles, né, que são as bolinhas de gude, eu acho que isso na tradução para o português deixa você que está acompanhando a transmissão aqui da Fórmula 1 bem ciente do que é a reação do carro. Você imagina você pisar ou passar com rodas, né, em cima de bolinhas de gude. É bem isso mesmo que acontece, o piloto perde completamente o controle. Enquanto a gente revê aí uma imagem recuperada, o pit da Simona de Silvestro, algum problema ali, a dificuldade de se tirar o último cabo ali, exatamente de acionamento do sistema hidráulico do carro, do air jack, do macaco hidráulico. Demorou muito ali, perdeu tempo, mas ainda bem que em bandeira amarela. Simona de Silvestro que passou aquele susto enorme lá na prova do Texas, tudo bem com ela, já recuperada. Também serviu para a Fórmula Indy aprender um bocado com relação a treinamento e até mudança de equipamento do resgate. Aí você vê o Chip Ganassi, ele que tem 2 carros nas 2 primeiras colocações. Scott Dixon e Dario Franchitti. Dario Franchitti e Dixon vem na disputa pela primeira colocação o tempo todo ali. Depois de aproximadamente 30, 40 voltas, tivemos o problema ali com o Will Power na disputa com o Marco Andretti. A partir dali, Chip Ganassi no controle e também fazendo cálculos com relação ao consumo de combustível. Você vê o carro número 19 do Alex Lloyd voltando para a pista. O Alex Lloyd que largou na 14ª colocação e estava ali junto com a Milka Duner, mesmo layout de carro,
Às vezes ela leva a fama ou ele leva a fama de alguma coisa que o companheiro de equipe fez, né? Que se ele é companheiro da Milka Duno e o time do Dale Coyne não tem lá um sistema, né? Não é uma grande equipe, não é nem uma equipe muito bem estruturada, às vezes eles têm realmente problemas sérios de acerto nos carros, acabam aparecendo ali na frente dos outros, atrapalhando o ritmo de prova. E quem vem quietinho e fazendo uma corrida boa é o Vitor Meira, Celso. Ele que largou em 13º, é o 11º no momento, tá na mesma volta dos líderes, vem virando bem ali, a melhor volta dele é 18,2, 2 décimos mais lento aí do que a melhor volta, mas vem no ritmo forte, ele que estava animado com o carro para a corrida dele, ele fez uma classificação boa, bateu no treino, então surpresa boa aí. Ele que trocou de engenheiro para esse ano, né, a equipe, é um engenheiro que ele trabalhou na Rahal alguns anos atrás, quando ele teve um sucesso grande, e então toda a esperança aí, vem de uns momentos difíceis aí, um mês de Indianápolis muito difícil, onde a equipe não conseguiu acertar o carro, o Vitor que sempre andou muito bem em Indianápolis, mas a impressão que eu tenho é que para os ovais pequenos, como esse aí, ou onde você precisa de mais pressão aerodinâmica e mais realmente o grip mecânico do carro também, eles têm um setup bom. Fiquei surpreso por não andarem bem em Indianápolis, porque justamente esse engenheiro estava com ele alguns anos atrás, quando ele chegou em segundo, uma das vezes, então acho que a Indianápolis foi um caso à parte, mas aí está provando que tem um carro bom. 11ª colocação para o Vitor Meira neste momento em bandeira amarela, 109 voltas completadas, são 250 no total. Essa bandeira amarela vai ajudando, a extensão dela vai ajudando inclusive na questão da estratégia, né? Para o próximo pit ser o último. Mas lógico que a gente tem a ciência, a consciência de que é necessário mais um pit. E se tivermos outra bandeira amarela em um curto período aí de voltas, a gente deve ter a estratégia falando muito alto. Lembrando que a média aí de bandeiras amarelas nessa pista, nas 3 provas realizadas, é algo em torno de 5, 6. Então, as equipes já devem contar com isso, principalmente na questão do cansaço dos pilotos, né, Felipe? Acho que dá até para apostar em mais que uma bandeira amarela até o final, né? Eu acho que sim, ainda mais porque agora você vê que eles estão aproveitando essa bandeira aí para justamente tirar a sujeira de fora, no qual tirou a Sarah Fisher aí. Isso aí é normal quando eles têm uma bandeira amarela, para até dar mais segurança para os pilotos e também uma corrida mais disputada no final dela, porque quanto mais para frente vai a prova, mais essa sujeira, essa farofa que a gente fala, o que ela é? São a borracha que vai saindo dos pneus e vão ficando para a área de fora ali da pista. Ela é invisível praticamente na TV assim, mas é uma diferença muito grande que faz. Então eles tentam limpar bem isso aí para dar uma disputa limpa e também uma chance aí dos pilotos tentar fazer a ultrapassagem por fora. Tirando as bolinhas de gude para fazer com que o espetáculo daqui para frente seja mais interessante. Se a pista está mais limpa, o cansaço pode determinar outras bandeiras amarelas daqui até a volta de número 250. Aí você confere a classificação da prova no topo do seu vídeo, vê que o brasileiro Tony Kanaan é o terceiro colocado da prova e o Hélio aparece em 5º lugar. Uma volta para a gente ter a bandeira verde. Tá ali a indicação dos fiscais Kaiser, da Indy ali nos pits. Eles que ajudam a determinar. Você viu que não houve nenhuma punição aos pilotos brasileiros, né? Nem ao Hélio, nem ao Tony. Tudo bem ali naquela saída de pit. Tudo certo enquanto aparece ali o mecânico do carro da Simona De Silvestro com gelo no pé já sendo recolhido. Aí a Simona. Ela, como não saiu aquele air jack lá do carro, a mangueira, ela acabou saindo e atropelou o pé dele ali. Para ela deve pintar punição. Tudo certo ali pra gente ter a bandeira verde. Aí velocidade máxima para os carros da Fórmula Indy, 8ª etapa em Iowa. Disputa pela primeira colocação, Chip Ganassi. Scott Dixon para cima do Dario Franchitti. Assumindo a primeira colocação, os dois lado a lado agora. Tony Kanaan aparece em terceiro, esperando a sobra. Alto profissionalismo, muita qualidade no controle dos carros aí por parte desses dois pilotos. Dois campeões da Indy. Dixon em 2008, Dario Franchitti em 2007 e 2009. Campeão de 2004, Tony Kanaan aparecendo na terceira colocação. Depois Ryan Hunter-Reay. Olha o Tony aí. Muito firme no controle, muito firme o carro número 11. Dando esperanças ali para o brasileiro para atacar no final. Quem sabe é desta vez. Mário Romancini subindo para a 17ª colocação, conferindo ali no topo do vídeo a passagem e a classificação dos brasileiros.
Dixon por fora, mantendo a linha mais alta, e o Dario vem agora insistindo pela parte interna. Experimentando traçados, parece o Dixon. Neozelandês do carro número 9 na frente. Olha o Dario. Lado a lado eles estão agora. E já vai durando um bocado de voltas. Desde que tivemos a bandeira verde, os dois vêm ali nessa disputa mais do que intensa. Dixon recolheu, veio pegar a carona ali no vácuo do carro número 10. Você vê que estratégia de equipe zero, né, Celso? Eles estão aí querendo ficar de cara limpa na frente mesmo. Eles não querem correr o risco. E o Tony se aproveitando. Olha o Tony, vem embora para assumir a segunda colocação. O Tony fez exatamente o que a gente imaginava ser possível, aproveitando-se da briga. Veio na disputa, o Scott Dixon perde rendimento, perdeu de novo posição. Perde agora o terceiro lugar. Ryan Hunter-Reay é o terceiro colocado. Pouquinho fora de ritmo ali. O Dixon já perdeu 2 posições. Algum vacilo ali no traçado, ele perde a posição. Vem o Tony para cima do Dario. Na parte interna da pista, mostrando que tem um carro muito bem acertado, o brasileiro. Lado a lado de novo, buscando a primeira colocação. Vai ser a primeira vez nesta prova que o Tony vai assumir o primeiro lugar. Tá aí. Primeiro lugar para Tony Kanaan. Uma surpresa boa aí do Tony na frente. Você vê que o Ryan Hunter-Reay também vem logo em seguida. Parece que os carros da Andretti resolveram andar de uma hora para outra aí. Vem muito forte aí. Os 2 carros da Ganassi não optaram por fazer uma estratégia e um ajudar o outro e acabaram se prejudicando um pouco aí. Dixon lado a lado com o Ryan Hunter-Reay. Disputa pelo terceiro lugar. E o Dixon não consegue terminar a ultrapassagem. Colocou por dentro, escorregou um pouquinho, perdeu o traçado. Foi de volta para trás do carro 37. Eles aí. Câmera colocada no carro do Dixon. Ele fica pouquíssimo tempo atrás do Hunter-Reay. Tenta de novo mergulhar para ganhar a posição. E você vê que a hora ele tem que fazer por dentro é uma tiradinha de pé, como já fica, né? O Hunter-Reay, você vê, consegue ficar de pé embaixo o tempo inteiro aí. E agora o Tony vem sendo ameaçado por fora aí. Vamos ver se ele consegue concluir. O Tony que está fazendo agora bem a 1 e a 2. Ele tem andado baixo na 2, então ele está no traçado bom aí por dentro. Redondo, carro número 11 do Tony Kanaan, líder da prova. Brasil na primeira colocação em Iowa. Caixa. Abra Desde 2009, o etanol que abastece Caixa. a Fórmula Indy. A Indy Lights é brasileiro, produzido a partir de cana-de-açúcar. E o brasileiro Tony Kanaan que vem na frente. Segundo lugar para o Dario. Agora estabilizado. Na frente o brasileiro. Carro muito bem acertado, de pé embaixo o tempo todo. Controle total, Tony. Nesse momento da prova. 125 voltas, 126 agora. Cada 17 segundos você vai ver essa troca ali. A gente já vai caminhado, já passando do meio da corrida. Você vê que não tira o pé o Tony. Essa caída que dá o motor é da pressão G, aqueles 5 Gs que a gente estava falando que realmente tira. Vamos ver na 1 e na 2 aí. Não, o Tony está praticamente de pé embaixo a pista inteira, por isso que o Dario não consegue passar. E o bom é que o Tony consegue fazer isso pelo traçado de dentro, que alguns pilotos têm dificuldade ali na 1 e na 2 de fazer de pé embaixo, bem baixo ali. Você vê os carros da Ganassi, eles andam mais pelo lado de fora o tempo todo. O Tony conseguiu acertar o carro dele para andar bem pelo lado de dentro na 1 e na 2, que é muito bom isso. Hunter-Reay e Scott Dixon com o carro um pouquinho, ligeiramente com problemas em relação a seus companheiros de equipe, já vão perdendo bastante contato ali com os líderes. Passando de 1 segundo a diferença entre eles agora. Liderança para Tony Kanaan. Programa de fidelidade, brasileiro do carro número 11. Participe. Hideki Muto vindo para os pits. E aí o Tony. Colado nele, Dario Franchitti. Líder do campeonato, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, Dario Franchitti. Aí Hunter-Reay. Scott Dixon logo atrás. Fórmula Indy 2010, a fórmula da emoção. Briga estável agora. O negócio é tocar desse jeito ali. Esperando a reação do carro. Mudança de comportamento com relação ao consumo de combustível e também de pneus. Não foi o que a gente viu na última sequência de voltas para o Tony Kanaan. O carro do Tony melhorando a cada passagem.
Mas o mesmo estava acontecendo com o time da Chip Ganassi. Só na relargada ali que eles perderam um pouco de ritmo, mas muito em função da briga que faziam, né, Felipe? Não era tanto em função de carro, né? Mas muito em função da briga deles. Olha só, Dario tentando por fora. E é bom ver a Green voltando, né? Você vê o Marco largou bem, aí você tá com o Tony, tem o Ryan Hunter-Reay também andando bem. E é o que o Tony sempre esperava, né? O Tony teve aí chance de fechar na Ganassi, e isso há 1 ou 2 anos atrás. Ele sempre teve uma relação estreita aí com o Chip Ganassi, mas optou ficando aí pela Green, onde já está na casa há muitos anos, então tem uma relação muito boa com o pessoal. Só que está praticamente se arrependendo, né? Porque a Ganassi andou muito bem e esses 2 anos, e ele sofreu muito nesses 2 anos com o acerto de carro. E agora tomara que a Green volte a fazer, que a Andretti volte a dar o carro para o Tony, como dava 2, 3 anos atrás, como foi aquele ano dele de 2004, que ele foi campeão e ganhou várias provas. Primeira colocação para ele, já sendo perdida ligeiramente para Dario Franchitti. Os dois vão juntos agora, parece que vão sem disputar muito posição. Vão ganhando ritmo em relação aos carros que vêm em terceiro e quarto. Que nada. Foi uma disputa direta. Repare que o Dixon já se livrou do Hunter-Reay, já vem chegando neles. O mesmo vai acontecendo com o Takuma Sato. Quinta colocação para o japonês. Ele que é estreante nesta temporada. Largou em 7º, vem em 5º lugar. Apareceu ligeiramente ali o carro número 3 do Hélio Castro Neves, que aparece em 6º. Classificação da prova: Dario, Tony, Dixon, Hunter-Reay, Takuma Sato, Hélio Castro Neves. Depois Ernesto Viso. Você conferindo ali o pole position em 8º lugar, o Will Power. Depois Dan Weldon. Vitor Meira já subindo para a 10ª colocação a 4 segundos, ponto 2. Já se livrou do Ryan Briscoe, que é 11º. Depois aparecendo Marco Andretti. Taliani 13º. Danica Patrick em 14º lugar. E aí problema ali no ritmo, não. A tentativa de chegada ali com o Scott Dixon tentando chegar no brasileiro Tony Kanaan. Câmera acompanhando já Takuma Sato, que vem chegando, vem cada vez mais próximo do Ryan Hunter-Reay. 140 voltas completadas. Esse é Ernesto Viso. Largou em 19º, vem em 7º. É o Takuma que vem virando mais rápido aí dos primeiros colocados. Ele está em 5º aí, é o mais rápido, tá virando mais rápido que os 4 primeiros nesse momento. Simona de Silvestre no caminho do pit. É nosso desejo. Por fora ali o Tony, já andando isolado. Perdeu o contato com o Dario. Agora a gente vem para uma sequência de retardatários. Vamos ver como o Dario negocia com eles. Tony está colado. Simona de Silvestre no pit. E na pista, câmera colocada no carro do Tony. Você vê agora que ele já teve que dar uma tirada de pé ali. Passou pelo Baguete, agora pelo Mário Romancini. Carro número 34 do brasileiro. Equipe Conquest. Aí ligeiramente apareceu o carro número 14 do Vitor Meira, 10º colocado na prova. Aí Dan Weldon. Dan Weldon que acabou de fazer a ultrapassagem no Vitor. Largou em 10º, Dan Weldon está em 9º. Carro um pouquinho mais instável do Vitor agora, hein, Felipe? Balançando um pouco mais. Vamos ver se ele se recupera aí em relação ao Dan Weldon. É uma briga aí que eles vão... Você vê que quem dá uma balançadinha já é o suficiente para o outro passar. Justamente o que aconteceu agora, mas o Vitor vem muito bem, viu, Celso? Recuperando a 9ª colocação, o Vitor Meira. Carro número 14 se livrou do carro número 4 do Dan Weldon. Depois deles aparecendo o carro do Alex Taliani, carro 77. Olha o Tony. Tony para fazer a ultrapassagem em cima do Dario. Recuperando-se o brasileiro. Aproveitando-se da presença ali dos retardatários, foi mais ágil, pensou mais rápido. Tony Kanaan é o líder. Volta para a ponta, volta para a primeira colocação, o Tony. Ele quer mudar a história dele em Iowa, vai fazendo muito bem esse trabalho. Liderança para ele, largou em 15º. Olha só o carro número 11 liderando o carro número 10. 11 é do brasileiro Tony Kanaan, 10º. Que largou ali o Dan Weldon. Dan Weldon já caindo para a 11ª colocação. Danica Patrick subiu para 13º. O líder é Tony Kanaan.
E a Simona De Silvestri acabou abandonando a prova. E ela teve de abandonar por problema de acerto, né, Felipe? Ela tá se desculpando aí com o pessoal. Ela parece que deu até uma encostadinha no muro. E se desculpando também pelo que passou reto lá, atropelou o mecânico dela. E aí a sensação nessa pista foi perguntada e ela tá falando que é bastante difícil, que é uma pista legal, mas que é muito difícil, que lá dentro da pista não é fácil ultrapassar e realmente é muito difícil. Pista que foi pensada por pilotos. Rusty Wallace, um dos grandes nomes da NASCAR, ajudou em todo o projeto dessa pista, fazendo realmente um oval que é muito interessante. A gente vai percebendo em cada uma das voltas na disputa desta 8ª etapa da Fórmula Indy 2010, a Fórmula da Emoção. Vênis, adicione sempre ao seu detergente em pó. Tony Kanaan na primeira colocação, aí você está com Danica Patrick. Ela tentando sair ali, entrar no grupo dos 10 primeiros. Ela começou em 9º, está em 13º. Tem muito que trabalhar na prova ali, a Danica. Você pode ouvir pelo motor dela que ela tem que dar uma aliviada, e essa é a diferença do acerto dela para o Tony agora. O Tony está conseguindo fazer praticamente tudo de pé embaixo e ela está tendo que dar uma aliviada ali, ainda não conseguiu o acerto ideal. E é mais fácil quando você está na frente, né? Por isso essa briga deles de tentar ir para frente, que a hora que você tem uma pista limpa, sem ninguém na frente, fica mais fácil aí de você deixar o carro, até com as regulagens internas que você tem, de barras, dianteira e traseira, também o wayjacker que transfere peso da direita para a esquerda, então você vai conseguindo deixar o carro aí no teu estilo. E aí o Marco parece que tem problema. Esparramou, saiu do traçado, você viu como o Will Power se livrou dele rapidinho, diminuiu demais o ritmo. Vai perder a posição ali também para o Vitor. Vitor vai embora. Passando também o Ryan Briscoe. Marco Andretti, que começou bem na corrida, atacando pela primeira colocação, depois de 36 voltas, era o líder, vai procurando o pit agora. Problema um pouco mais sério no carro número 26 do time Andretti. Parece que tem problema de pneu ali. Vamos ver como é que ele entra no pit. Vem bem lento. Os mecânicos parece que estão preparados para uma troca normal aí, vamos ver. Olha, parece que você falou certinho, viu, Celso? O pneu traseiro ali parece que estava na lona. Ele vinha balançando ali como se tivesse com o pneu furado. Pediu um acerto importante ali, pelo menos umas 3 voltas, né? Uma volta e meia completa no mínimo na parte direita da asa dianteira. De volta o carro número 26, mas perdeu muito tempo. Deve ter perdido no mínimo ali umas 2 voltas. Aí estamos com o líder, Tony Kanaan, na primeira colocação. Carro número 11 do time Andretti comandando a prova. Volta de número 160. São 250 voltas. Faltam 90 voltas para a gente ver a bandeira quadriculada. Tony Kanaan na frente. Dario Franchitti, líder do campeonato, vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Encolado ali na traseira do carro do brasileiro. Ele que sempre tem estratégias diferentes. Vamos ver o que eles mostram nessa corrida. O time Chip Ganassi buscando as primeiras colocações. Franchitti e Dixon aparecem em 2º e 3º lugares. Ryan Hunter-Reay é o 4º. Takuma Sato é o 5º. Depois Hélio Castro Neves. Ernesto Viso é o 7º. Will Power na 8ª colocação. E uma pista muito bem pensada, viu, Celso? Você vê isso que você estava falando, que foi feita por piloto, ajudada por pilotos aí, porque é uma pista pequena, que normalmente pista pequena são pistas até chatas de você acompanhar na televisão, porque o piloto não consegue uma ultrapassagem, porque elas são mais estreitas e difícil de você andar próximo do carro da frente, porque logo escorrega, a pista estreita não tem para onde ultrapassar. Então, uma pista muito bem pensada mesmo. Você vê que o pessoal consegue andar lado a lado, no vácuo, escorrega, tem espaço.
muito bacana mesmo esse tipo de pista que fizeram. É um desafio parecido com aquele que vocês fizeram lá na Granja, né? Pista de piloto é problema. Olha só o Dário. Tentando por fora ali em cima do Tony. Diminuiu um pouquinho o ritmo o Tony. Dário já conseguiu colocar para cima dele. Tentativa de ultrapassagem ali é frequente. A pista das mais interessantes, a sede dessa 8ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Etanol é o nome usado no mundo inteiro para o álcool combustível. Etanol, que é o combustível da Fórmula Indy. Três bandeiras amarelas foi o que tivemos até agora. Tem muita gente pensando ali no que pode ser de bandeira amarela até o final da prova. Os pilotos vão cansando, um ritmo muito intenso dessa corrida até aqui. Lado a lado você vê o Takuma Sato se livrando do Ryan Hunter-Reay. Uau! Bem adaptado ao circuito, mostrando que em Iowa dá para pilotar, e toda a experiência do Takuma Sato fazendo valer aí uma bela ultrapassagem. Boa posição na largada, mas uma corrida impressionante do Sato por aqui, hein, Felipe? Ele vem andando forte, lembrando que esse carro era justamente o carro do Mário Moraes no ano passado, e ele vem para cima mesmo. O Mário, que também tinha tudo para fazer uma corrida boa esse ano, a equipe KV que vem surpreendendo realmente. Alex Lloyd é o obstáculo do Tony Kanaan. Tony Kanaan se livrou rápido, você viu, foi por fora. E Lloyd muito consciente da falta de velocidade dele, sempre por dentro, se protegendo, completando voltas. Ele é companheiro de equipe da Milka Duno. Pequena equipe Dale Coyne, que demonstra não está dando aos seus pilotos aí carros bem acertados. Tony Kanaan no comando. Mais uma volta completada ali na frente com o brasileiro. E eles já ganharam uma boa vantagem ali em relação ao segundo pelotão da prova. Tranquilo, tranquilo, sozinho, isolado. Takuma Sato. Terceira colocação, ele largou em 7º. Bem na prova, bem na imagem, Takuma Sato. Estreante da temporada, disputando ali a condição de melhor estreante com o Mário Romancini. Não chega, não é nem justo, né? Pela experiência que tem o Takuma Sato em relação à experiência internacional do Mário Romancini. O Mário Romancini, que acabou de sair da Indy Lights, e o Takuma Sato, que veio de Fórmula 1. Tá aí o Kevin Kalkoven dando entrevista a respeito de seu piloto. Não precisa nem falar, a felicidade dele tá estampado na cara. Primeira vez do piloto aqui. E falando que eles fizeram bastante coisa pro videotape, até para ajudar o Takuma, que é a primeira vez. Mas estão bastante animados. Cada vez mais intensa a disputa para ele. Já Danica Patrick perdeu uma volta aí. Vários problemas para ela, piloto do carro número 7, enquanto Scott Dixon, ele que já liderou a prova, vem buscando acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe. Tony Kanaan é o líder, Dario Franchitti é o segundo. Takuma Sato já assumiu a terceira colocação e perde demais o ritmo o Scott Dixon agora. 7ª colocação, e olha só, o Bertrand Baguette se livrando dele. É ele que parece estar reclamando, o carro está saindo de traseira, você vê que ele tem que aliviar, ele, olha lá, está logo na entrada, o carro dele está muito a risco de entrada, e então ele está esperando uma parada. Vinha com o carro rápido, não consegue mais fazer o carro parar de sair de traseira, já mexeu em todas as regulagens, e agora é realmente esperar aí a próxima parada para fazer um ajuste. E a batida. Sato! Quando a câmera voltou a mostrar o piloto do carro número 5 na terceira colocação, perdeu o controle, foi direto para o muro. Bandeira amarela, destruiu o carro número 5, vinha muito bem na prova, toda a felicidade do time KV foi para o muro agora. São as armadilhas dos circuitos ovais, por isso a Fórmula Indy é sempre intensa em suas emoções. Olha o carro número 5 ali como ficou, vai sair mais do que desapontado. O Sato vinha fazendo uma excelente prova. Fim de corrida para ele, volta número 179. Momento mais do que bom para uma bandeira amarela, né, Felipe? Porque dá para fazer o pit agora e ir embora até o final.
Pro Tony isso foi muito bom, porque fazer um pit em bandeira amarela é melhor para ele, eu acho, justamente porque agora você não tem uma estratégia, ele vai correr, como ele estava em primeiro, ele não precisa correr risco nenhum de ter uma estratégia diferente, então eles vão parar, vão ter combustível suficiente para chegar até o final, vai ser a última parada, e isso é bastante animador aí, que deixa o Tony com uma chance boa aí, quem sabe hoje vencer a prova. E agora a gente vai revendo o acidente, ele estava atrás do Alex Lloyd, não, do Lloyd. Na turbulência, né? O que aconteceu ali é que ele chegou perto demais, o Lloyd estava mais devagar, daí para não bater ele teve que tirar o pé e tirou o pé, ele foi pra sujeira ali. A hora que entrou naquela sujeira, que são aquelas, os marbles, que é a bolinha de gude que você estava falando lá, aí não tem o que fazer. Mas tudo isso causou porque ele teve que tirar o pé, e tem atrás do carro... forma ali, você perde completamente a pressão aerodinâmica na frente do carro e vai direto e já com a sujeira do lado externo e fica impossível do piloto fazer a curva. E mesmo que seja uma mudança de inclinação de carro mínima, né, Felipe? A gente sabe que se o piloto está em aceleração, quando tira o pé do acelerador, a frente mergulha um pouco mais, a traseira já sobe, mesmo que minimamente, mas nessa velocidade eles estão passando de 320 km por hora, essa mudança de inclinação muda totalmente a aerodinâmica do carro e ele não teve mais controle. Agora a gente vai ver fazer muito valer a posição. Bateu ali o Ryan Hunter-Reay exatamente no pit do Tony, hein? Veja só o trabalho mais intenso que teve o pit do Tony para buscar a roda, colocar. Ele já está de volta, mas sai na frente ali o Dario Franchitti. E sai no meio de um baita monte de carro ali o Tony. Dario Franchitti, Hélio Castro Neves saiu em segundo, Tony saiu em terceiro, perdeu 2 posições. E a Danica também saiu bem. Ela que estava uma volta atrás pode ter recuperado agora. Muito bom do Hélio, hein? Porque o Hélio estava quieto lá, a gente achando que ele estava com problema e aí apareceu de novo. Porque ele depois, para quem não acompanhou aí, acho que na segunda parada, né? Ele teve um problema. Vamos ver o Ryan Hunter-Reay pegando o pneu do Tony. Aí ele já veio. Uau, que risco correu esse mecânico do lado direito na roda dianteira. Quase foi atropelado. Lembrando que o Tony já está sem um dos mecânicos, né? Que sofreu um acidente lá na prova de Indianápolis. Ele saiu de traseira, ele freou e perdeu a traseira. Muito freio atrás. Quase tocou. E olha o pneu do Tony, mas errou. E o Tony deu muita sorte também, porque se pega o mecânico dele, já era... ele ia sair no final do pelotão. Então, mais Tony... azar teria o mecânico, né? Bem mais azar teria o mecânico, é verdade. Mas definitivamente não conseguiria ter feito todo o trabalho. Bandeira amarela, é a 4ª bandeira amarela desta prova. Mas já é uma bandeira amarela que provocou um pit que tende a ser o último, tende a ser o definitivo. 179 voltas tínhamos completadas naquele momento. 180, os carros têm agora combustível e pneu para ir até o final. Novo líder, Dario Franchitti. Posição de pit foi fundamental para ele, hein? E também pro Hélio, né? O Hélio a equipe do Hélio fez um trabalho muito rápido, mas o posicionamento dessas equipes em relação à equipe do Tony, mais o acidente que aconteceu, determinaram a classificação, né? Na disputa. Eu tenho a impressão até que o pessoal do Hélio não abasteceu o carro completamente, já que de repente eles estão achando que não precisa abastecer, porque eles já estão aí bem o suficiente para acabar a prova, porque realmente um excelente pit stop do Hélio. Agora vamos ver se ele consegue manter isso aí. A gente sabe que ele está com um probleminha aí depois daquele pit stop, onde ele acabou entortando um pouco a direção dele, o carro deu uma desalinhada. Vamos ver se o Hélio consegue segurar aí ou tentar ir para cima do Dario. Mas eu acredito que o Tony tem mais carro no momento que o Hélio para ir para frente. Pelo que a gente viu na prova até aqui, o Tony realmente está com um carro muito bom para atacar logo no reinício de prova. E um bom pit stop para o Vitor Meira, ele que manteve ali a 9ª posição, lembrando que a Foyt não é nada boa de pit stop, então muito bom para ele. Ele não perder posição no pit já é uma vitória. Duas visitas em Iowa e Dario Franchitti venceu as 2 vezes que veio por aqui. A 8ª etapa do campeonato. Essa vitória, até em termos estatísticos, a gente pode dizer, estão presentes aí nos 2 títulos
do Dario Franchitti. Ele veio para cá na 8ª etapa nessas 2 ocasiões, venceu e partiu para o título da temporada. Neste ano ele também venceu as 500 milhas de Indianápolis. No ano passado venceu o título, mas não venceu em Indianápolis. O Iowa Speedway, uma pista das mais curtas, a gente já está percebendo até aqui que a configuração dela proporciona provas realmente muito interessantes. Aí você vê as voltas lideradas, o Dario Franchitti liderando 57 para 58 voltas agora. Líder do maior número de voltas deve faturar 2 pontos a mais. É a bonificação se ele vencer a corrida. Aliás, mesmo se ele não vencer, o líder do maior número de voltas é que fica com essa pontuação. O problema no pneu dianteiro direito, né, Felipe? De repente, até depois daquele toque, né? Eles fizeram algumas mudanças aí no carro agora. E ele tá falando aí que quando ele tava... porque ele tá comentando ali que eles viam no rádio falando pro Scott mexer no carro. Como o carro não tava bom, os pneus dianteiros ali se desgastaram demais. Então, é a equipe que eles estavam perguntando, pô, mas mesmo o piloto corre aí há vários anos e mesmo assim precisa relembrar eles o que tem que fazer no carro. Então é mais relembrar mesmo, é uma pista muito intensa, é uma disputa muito grande nessa pista e difícil de mexer, porque como você está o tempo inteiro virando o volante com uma pressão muito forte, a gente vê na televisão aqui, parece que eles estão só virando aí, né, tranquilo, mas estão fazendo uma força danada aí no volante para virar, então fica difícil realmente você ir para lembrar e fazer todas aquelas regulagens para o carro melhorar. E lembrando, né, fazendo curva só para esquerda, os pneus do lado direito são os que mais sofrem. E o pneu dianteiro direito mais ainda, porque na verdade o apoio para essas mudanças de direção que você está descrevendo, Felipe, é que suporta todo esse peso, né? Suporta toda essa pressão. E olha que bela briga de saída de pit, hein? Olha onde saiu o Ryan Hunter-Reay em relação ao próprio Alex Lloyd. Eram pelo menos 8 carros na disputa. Você viu, o Tony saiu, Hunter-Reay sai ali, quase lado a lado com o Will Power, quase toca no Alex Lloyd. Aí você vê o Ryan Briscoe, que bela briga. Toque ali, porque eles tentam acelerar pelo menos até cruzar aquela faixa amarela que é onde vale. Depois eles não vale mais nada. Só que o Hunter-Reay estava sendo espremido ali, você viu quase que encostou. É quase como se a gente tivesse outra disputa de largada, né? Mais uma largada que eles têm que fazer logo que colocam os pneus. Pneus frios, lembrando que na Fórmula Indy não há permissão de cobertores para manter uma temperatura ideal de funcionamento. Então essa saída realmente é intensa, com baixa aderência, com uma dificuldade muito grande dos carros colocarem as 650 HP de potência no chão para saírem rápido ali na disputa dessa pequena prova dentro do pit lane. E lembrando também que não tem mais o controle de tração, né? Então o controle, aí você vê a pista aí, até com uma umidade, um furo ali, uma umidade saindo por ali. Mas também não tem o controle de tração mais. Em 2006 tinha, depois eles tiraram, acho que para 2007. E eu lembro que com controle de tração, para você sair do pit era uma beleza, porque você conseguia não acionar o controle de tração realmente para fazer o carro dar aquela atravessada, para você não bater o carro da frente, e depois ele logo entrava e você era só deixar o pé embaixo que o carro fazia o melhor ali sozinho, automaticamente. Aquele buraco na pista era onde está colocada a câmera. Enquanto a gente vê aí para conversar com o Takuma Sato. Daí ele falando que de repente, a hora que chegou perto, perdeu um monte de pressão aerodinâmica na frente. E ele falando que todas as paradas faziam uma mudança no carro e que vinha num momento muito bom da corrida. Falando que é uma pena realmente, que está desapontado, mas está tentando ganhar bastante experiência e vai para a próxima. Terminar a prova desse jeito não é legal, mas deve sair
com um lado positivo, que é o fato de ele ter andado muito bem, a equipe ter achado um acerto bom, o que é boa perspectiva para as próximas provas. Os carros vão aí em aceleração. Vamos ter a bandeira verde. Bandeira verde, velocidade máxima, retomada a prova, lá vem a briga. Danica Patrick quer retomar a volta que ela tem em relação ao pelotão. Por isso ela foi para cima do Dario Franchitti, mas não conseguiu passar não. Vem na primeira colocação Franchitti, depois o Elinho. Tony Kanaan é o terceiro colocado. Quarta colocação para Ernesto Viso, depois Will Power. Olha o Will Power aí, hein? Sempre perigoso o Will Power. Scott Dixon é o sexto, depois Briscoe. Vitor Meira é o oitavo colocado. Vem bem o Vitor, vem bem. Lado interno da pista, você já viu ali alguém saindo do traçado, não é a Danica, ela não quer nem saber. Passou por ela o Hélio Castro Neves, mas ela continua no traçado na briga. Vamos ver como é que ela se porta em relação ao Tony. Tony foi embora e quase tocou no carro dela. Passou, mas passou tirando borracha de novo. Mais uma dificuldade agora para o Viso. O Viso já não tem tanta experiência assim, vem pelo lado externo. Vai se livrar da Danica. Danica já vira agora uma chicane ambulante, uma chicane de alta velocidade ali atrapalhando os ponteiros. Danica Patrick que se manteve na pista buscando recuperar a volta, a direção de prova não permitiu que ela fosse para o final do pelotão, mas eu acho que deveria ter sido a melhor decisão, porque agora vai atrapalhar muita gente. Olha o Hélio para assumir a ponta. Primeira colocação agora do Elinho. Depois da liderança do Tony vem Hélio Castro Neves, é o Brasil na frente em Iowa. Tony Kanaan já liderou um bocado de volta, é a vez do Elinho agora. Hélio Castro Neves que largou na quarta colocação, vem liderando, depois de um excelente trabalho de sua equipe, depois de no primeiro pit stop ter sofrido ali na recuperação na volta, ele acabou entortando a direção, mas vem agora adaptado a essa mudança, assumiu o primeiro lugar. Interessante o jeito que o Dario não disputa, né? Não se oferece a nenhuma briga e vai só comboiando, vai economizando combustível também com isso. Segunda colocação para ele e o Tony vai chegando. Uma bela briga pelo primeiro lugar em Iowa. Realmente muito bom o Hélio, ele que a gente não estava colocando muita fé, agora vem o Dario na frente, lembrando que sempre que tiver na frente vai sofrer um pouco, porque ele está de cara pro vento, vai dar o vácuo para quem vai atrás, então ele deve voltar agora para a segunda e tentar ultrapassar de novo. O que é interessante, Celso, que você está vendo aí um carro da Ganassi, um carro da Penske, um carro da Andretti junto aí com o Tony e depois um carro da KV, coisa que eu acho que fazia bastante tempo que a gente não via. Opa, o Dario cometeu um erro. Algum problema com ele, perdeu a terceira colocação, tá lá pra trás, lento. Quebrou alguma coisa no carro. Ele ficou demais, com certeza alguma coisa apagou, ele de repente ficou. Então algum problema aí, vamos ver o que aconteceu. É o líder do campeonato com problemas, isso vai modificar bastante a classificação dessa temporada. Pagou completamente, repare, não tem nem força pra chegar no pit. Vamos ver se ele consegue chegar no pit lá na frente. Lembrando que ele é o primeiro ou o último aí em relação ao que ele tem de fazer agora. Vem com o motor apagado, Dario Franchitti. Vai perdendo muitas e muitas voltas agora, olha só. E o carro tá ligado. O motor tá ligado. Pode ter sido alguma parte de transmissão, viu? Porque se o carro tá ligado e ele não tá se locomovendo aí, eu acho que quebrou alguma coisa de transmissão, viu, Celso? A briga fica na pista para os brasileiros. Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Uma briga que os dois já passaram toda a carreira. Disputas desde o kart, passando pelas fórmulas intermediárias nos Estados Unidos, mesmo na Indy Lights, e em cada uma das equipes e temporadas que disputaram. Desde 1998 disputando. Olha só, é outro câmbio pronto ali para ser colocado no carro número 10 do Dario Franchitti. E essa disputa entre eles volta a acontecer. Hélio na frente, Tony em segundo. E se foi realmente câmbio, daí eles têm a oportunidade de trocar para tentar voltar aí e de repente fazer alguns pontos, né? Que na Fórmula Indy vai pontuando até lá atrás. Então eles estão verificando aí se realmente foi o câmbio, que eu acho que foi. Ele deve ter perdido uma sexta, uma quinta marcha, alguma coisa assim. Não, apesar que, Celso, eu se fosse para chutar, falaria que era alguma coisa de semi-eixo, alguma coisa assim, porque se ele tivesse perdido uma ou duas marchas, ele teria ainda como chegar rápido nos boxes. Então, vamos ver se eles conseguem trocar o câmbio aí e resolver o problema.
Briga pela primeira colocação, toda sul-americana. O venezuelano Ernesto Viso é o terceiro colocado. Tony Kanaan é o segundo. O líder é Hélio Castro Neves. Aí Jimmy Vasser aparecendo no destaque, ele que é da Cave Racing. Lembrando que eles tinham carros bem acertados, né? Takuma Sato estava na terceira colocação quando acabou perdendo o controle e batendo. Ernesto Viso herda toda a atenção do seu time e vem bem, vem em terceiro lugar. Hélio Castro Neves é o primeiro, Tony Kanaan é o segundo. Disputa brasileira pela primeira colocação. A terra do milho americano, Iowa, oitava etapa do campeonato da Fórmula Indy 2010, a Fórmula da Emoção. – 210 voltas completadas, faltando 40 voltas para o final. E a disputa é entre os brasileiros e pelo jeito o ritmo deles é bom. Então com os carros bem acertados, vêm muito fortes, mas daqui a pouco vão encontrar tráfego. E aí a briga entre eles vai ficar ainda mais intensa. Os 6 primeiros vêm virando muito parecidos, Celso. Eles estão virando aí todos na casa dos 18.2 e vem muito parecido. Vai ser uma briga boa. O Tony vai tentar, obviamente, para cima do Hélio. Você vê que agora eles não estão... A briga era maior quando estava o Dixon e o Dário no frente. Aí você vê eles desmontando a caixa de câmbio, né? Esse óleo todo vai sair. Vai levar um tempinho aí. As equipes são treinadas para isso aí. De repente leva até uns 5, 6 minutos, que é um tempo muito rápido para uma troca de câmbio. Mas o Tony, que você vê que ele não está indo para cima do Hélio agora. Não sei se ele está de repente economizando alguma coisa, guardando para o final. Mas eu tenho certeza que vai definir nas últimas voltas só, justamente porque é aquela história que a gente estava falando de dar vácuo e o carro da frente não conseguir fugir. Uma disputa das mais intensas, uma disputa histórica, trazendo toda a carreira ali para esses momentos finais da oitava etapa da Fórmula Indy em Iowa. Tony Kanaan na segunda colocação, o líder é Hélio Castro Neves, a briga vai ficar bonita, briga brasileira pela ponta aqui em Iowa. O que deu para perceber que o Tony está muito bem na curva 1 e 2 e na 4, parece justamente aí, essa entrada da 3 na 4, ele tem que dar uma tiradinha e é quando ele fica um pouquinho, bem nessa aí, ele não está conseguindo fazer de pé embaixo como fazia no começo da prova, mas eu acho que isso aí com alguns ajustes de dentro do carro ele consegue arrumar, que você vê que é bem pouco, realmente uma aliviada bem pequena, e eu acho que usando ali ou as barras ou o wayjacker ele vai conseguir voltar a ter o carro que ele tinha no começo. 3 pilotos muito rápidos nas 3 primeiras colocações, os 3 buscando vitória, os 3 buscando uma mudança em seu ritmo na sequência de resultados nesse campeonato. Ernesto Viso é o terceiro, segundo colocado é Tony Kanaan. Hélio Castro Neves, a gente lembra, é o 4º colocado do campeonato, mas bateu na prova do Texas. Aí vem Dixon, 4ª colocação para ele largou em segundo. Ele vem tentando se recuperar na corrida também, teve um problema agora há pouco com o pneu dianteiro direito, vem tentando recuperar seu ritmo. Vitor Meire é o 7º colocado da prova. Danica Patrick já subiu para o 8º. Tony e Hélio e Tony. Primeiras colocações com os 2 brasileiros. Venezuelano Ernesto Viso é o terceiro. Vai ser muito interessante acompanhar esse final de prova. 220 voltas completadas agora. Faltando 30 voltas para o final. Aproximadamente 17 segundos para cada uma das passagens. Tony está muito tranquilo ali, só comboiando o piloto da Penske. Hélio Castro Neves assumiu a 2ª colocação no último pit stop e vem muito bem desde então e segue o trabalho no carro número 10. Troca de câmbio no carro de Dário Franchitti. Ele que vinha na liderança do campeonato, vinha liderando o maior número de voltas. Parece que ficou preso, é isso? Travou o câmbio, Felipe? Ficou preso entre 2 marchas, então não foi nada de semi-eixo, realmente travou o câmbio e por isso que ele não conseguia voltar para o box. Isso aí às vezes acontece naqueles famosos garfinhos ali dentro do câmbio e que numa troca de marcha, isso como hoje é tudo eletrônico, você troca pelo aquele atrás do volante, então você trava, não tem o que fazer, você não tem como aplicar uma força maior, porque você não tem como era um pouco alguns anos atrás, né?
E olha o tráfego, olha o tráfego ali pro Hélio. Dificuldade para ele. Vem o Tony para cima para tentar ganhar a primeira posição. Já vem por dentro, vem para assumir o primeiro lugar. Escorrega. Quase batendo ali. Ernesto Viso também tirou o pé. Incrível a disputa por posição. Era o Marco Andretti que ficava ali na frente. Incrível. Quase tocando ali o Tony Kanaan. Hélio Castro Neves se mantém na primeira colocação, mas a disputa é intensa. Veja ali o Scott Dixon. Will Power vem para cima dele ali. Uma dificuldade extrema para quem vem na primeira colocação. Chega o grupo de retardatários, eles não conseguem ali manter o mesmo ritmo. Foi o que aconteceu com o Tony. 26 voltas para o final, ganha uma vantagem importante agora o Hélio. Mas o carro do Tony está muito bom. Está muito bom, vai para cima do Hélio. Disputa brasileira em Iowa. Reproduzindo o sucesso que a seleção teve no jogo contra a Costa do Marfim, segundo jogo da seleção brasileira. Vem o Brasil dominando a prova de Iowa na Fórmula Indy. Agora que susto, hein, Felipe? Essa prova aqui, realmente, eu acho que ela pode ser definida, aquilo que a gente estava falando no começo, justamente pelos retardatários, porque se o Hélio perde a posição ali, depois também fica complicado de ele recuperar. Você vê que o Tony já não tem a facilidade que tinha quando estava aquela briga junto com o Scott Dixon e o Dario Franchitti de ficar o tempo inteiro lado a lado. Então, o Tony vai precisar contar, de repente, com uma ajuda de um retardatário aí para tentar a ultrapassagem em cima do Hélio. O Hélio vem muito forte, ele que é a surpresa da prova depois daquele toque que ele deu, que a gente já estava praticamente descartando ele. Ele vinha virando umas voltas que não eram muito rápidas, mas no fundo ele conseguiu acertar o carro e aí tá competitivo e eu acho que hoje vai dar Brasil, Celso. 22 voltas para o final, 22 voltas, você viu os carros da Penske ali com dificuldade de ultrapassar o carro da Alex Tagliani, o carro 77 que já ficou para trás. Olha o Tony já chegando de novo em cima do Hélio Castro Neves. Briga pela primeira colocação envolvendo os dois brasileiros. Recuperando e revivendo disputas históricas entre eles. Hélio Castro Neves na frente, Tony Kanaan em segundo. Tirando um pouquinho, ligeiramente o pé ainda, né, Felipe? Mas com um carro muito bom ainda. Repare que ele já chegou no Hélio. Justamente ali na 3, porque você vê a 1 e a 2, olha, ele consegue manter, fazer de pé embaixo, ser hoje que ele não perde o ritmo. Chega aí, ele entra de pé embaixo e dá uma tiradinha. Bem aí, essa aí, se ele conseguir, isso é o que não acontecia no carro dele no começo da prova, então é justamente ali que ele está perdendo, porque toda essa parte entre 1 e 2 ele está com um carro muito rápido, ele consegue escolher o lado um pouquinho por fora e vamos ver se de novo ele tira o pé, quer ver, Celso? Essa já não, você viu que às vezes, como varia, isso que é o interessante do oval. O Ajacker, ele pode mexer, a gente não consegue ver, porque é tudo eletrônico no volante, ele mexe pela parte de trás da mão. Então ele pode estar, olha só, aquela volta ele fez bem baixo, olha como tá já entra grudado. Tá chegando, cada vez mais próximo do Hélio vem o Tony Kanaan. Fez de novo, mais fez outra uma volta vez boa. Com o pé cravado, mais uma vez tirando a diferença em relação ao Hélio. O Hélio vai com dificuldades, liderando a prova, 17 voltas para o final. Tirou um pouquinho mais o pé agora por conta da chegada, ficou mais um vácuo, teve um pouco mais de turbulência para lidar, por isso o Tony Kanaan já vem chegando e agora contando com o tráfego. Mais uma vez Marco Andretti ameaçou por fora, veio por dentro, veio de uma vez, ganhou a posição ali o Tony, também se livrou, do mesmo jeito que já havia feito o Hélio Castro Neves. Chegando para mais um tráfego ali, outro tráfego importante, esperando a definição da prova. Olha o Hélio vem por fora, parece que é o Baguete por ali, vamos ver quem é que fica na frente do Elinho. Elinho demorando um pouquinho mais para se livrar agora, mas já se livrou. No meio da curva veio o Tony. Já se livrou do Bertrand Baguete ali. E você viu que ele teve que aliviar e botar uma marcha para baixo. Então o Tony, ele tá com o carro acertado para andar na linha de baixo. Já os carros da Ganassi estavam por cima. Você viu que aquela volta que o Baguete estava por dentro, ele para fazer por fora, ele teve que tirar o pé. E agora ele vai para baixo e já consegue fazer de pé embaixo de novo. Então ele vai ter que fazer aquele trabalho que ele estava fazendo, de tentar justamente aí não aliviar. Que é o que aconteceu agora de novo. Ele tá com o carro acertado, ele tá bem acertado e eu acho que ele vai chegar. Mas quando ele chega no Hélio, Celso, parece que ele volta a sair um pouquinho de frente e tem que dar aquela aliviada.
Tem tudo para dar Brasil em Iowa, tudo para ser vitória brasileira. 13 voltas para o final. Hélio Castro Neves a primeira colocação, Tony vem para cima dele. Olha o tráfego ali para o Scott Dixon, tráfego também para quem vem atrás, para quem vem na sequência. Ryan Briscoe, Will Power e os pilotos da equipe Penske também vem brigando pelas primeiras posições. Hélio, Tony, Viso, Dixon, depois Briscoe, 5 primeiros colocados da prova. Will Power largou na pole position, é o 6º colocado. Olha o Vitor Meira bem, é o 7º colocado da prova depois de ter largado em 13º. Briga pela primeira colocação, vem pra cima, trocou de marchas o Tony, vai tentar atacar agora, vai colocar por dentro, vem levar, é o líder Tony. Fez uma ultrapassagem direto, sem pestanejar, de uma vez, passa para ficar na primeira colocação, Tony Kanaan. 10 voltas para o final, Tony Kanaan é o líder. Que bela passada, não teve como responder o Hélio Castro Neves para o carro muito bem acertado que o Tony tem, Felipe. Eu acho que para aquilo lá o que aconteceu, com certeza ele usou o botão push to pass lá, né? Porque ele passou muito fácil o Hélio, passou e foi embora. Então, para mim tá na cara ali, a gente não tem como ver isso aí, mas que ele usou o botão, Celso. 24 acionamentos os pilotos tiveram à disposição nessa prova. E aí você vê o Briscoe passando o Dixon. Os pilotos da Penske, Hélio Castro Neves e Ryan Briscoe, utilizando a parte final para atacar e conseguindo. Olha o Will Power aí, também se livrando do Dixon. Dixon volta a ter problemas ali de estabilidade no seu carro. Algo que já havia acontecido depois da volta de número 100, pelo menos 2 vezes. Olha aí o Tony, 7 voltas para o final, vem ele na frente na primeira colocação e abriu, hein? Abriu, vem muito tranquilo na frente, Tony Kanaan. Vem para faturar sua primeira vitória na temporada. 8 provas, 7 vitoriosos diferentes. Tem tudo para vencer de novo. 6 voltas para o final, vem Tony na frente. Tony Kanaan é o líder da prova de Iowa. Hélio Castro Neves vem em segundo. Já mais de 1 segundo, quase 1,5 segundos agora. 1,4 na última passagem. Ernesto Viso é o terceiro. Depois Briscoe. Will Power é o quinto. Scott Dixon na 6ª colocação. Tom Anderson aparece ali. Ele que é estrategista do carro do Tony. Vem na conversa ali com o Tony. Tony tranquilo, 5 voltas para o final. 17 segundos em cada uma das voltas. Vem na parte final da corrida, tranquilo, Tony. Abrindo uma grande vantagem. Não tem nem retardatário agora para atrapalhar. Celso, impressionante esse ritmo do Tony, ele que tá aí 4, 5 décimos mais rápido que todo mundo nesse momento, ele parece que estava guardando tudo para esse final aí, eu não sei se ele guardou todos os push to pass lá, o botão para o final, mas ele vem num ritmo extremamente forte, muito mais rápido que qualquer carro na pista nesse momento. 3 voltas para o final, Tony Kanaan na frente, vai dar Brasil em Iowa. É o Brasil na primeira colocação, Tony em primeiro, Hélio em segundo. Uma vitória importantíssima para mudar a história de Tony Kanaan, não só no campeonato, mas também nas suas participações neste oval de Iowa. 2 voltas para o final agora, 2 voltas para o final, 2 voltas, está perto da vitória o Tony. Vem no finalzinho da corrida, Tony Kanaan, campeão da Fórmula Indy em 2004, vem para faturar mais uma vitória. Vem para buscar aí a sua 13ª vitória na carreira. Bandeira branca para ele. Bandeira branca, última volta para o Tony. Última volta para o Tony Kanaan. Festa na equipe Andretti. Festa na equipe Andretti. Tony Kanaan. Olha só. Vem para cruzar a bandeira quadriculada. Tony tá feliz. Velocidade máxima para ele. Tony Kanaan fatura em Iowa. Vitória brasileira em Iowa, Tony Kanaan. Dobradinha do Brasil porque Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Uma prova das mais felizes para mudar aí a história do Brasil nessa corrida. No dia em que o Brasil fatura a vitória também em cima da Costa do Marfim na Copa do Mundo. Vem o Tony Kanaan para vencer em Iowa. Aí o dono da equipe tirando um peso das costas, hein, Felipe? Com certeza, Celso. Isso aí para eles é muito mais do que uma vitória. Eles que vêm passando por um momento muito difícil, a equipe. Por um momento estava todo mundo desacreditando. Depois que a Danica teve 2 resultados bons depois de Indianápolis, mas o Tony realmente salvou a equipe aí. Veio numa hora boa e realmente estão de parabéns. O Hélio fez uma corrida espetacular. Lembrando que os brasileiros, né? Fazia tempo que a gente não via isso aqui. Acho que hoje foi
foi um dia especial para os brasileiros. O Vitor Meira, pela pequena AJ Foyt, a gente sabe das dificuldades que tem toda a equipe, chegou em 7º lugar, na mesma volta do líder, com um ritmo bastante forte. Então, um resultado aí muito bom para o Brasil, Celso. Vamos para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, vamos trazer a emoção do Tony Kanaan no pódio em Iowa. Fórmula Indy 2010, a fórmula da emoção. É isso aí. É a primeira vitória do Tony Kanaan desde Richmond em 2008. Ou seja, tá bem de oval curto o Tony, né? Aí a festa do Tony Kanaan. I think they appreciate it just as much as you appreciate them. It's been a long time, huh? Ele falando aí que fazem alguns anos que não vencia, então, e que tinha que ter acontecido bem na milha, no oval pequeno, que era e aí vai pro filho dele, tá? Que o filho dele que está aqui no Brasil, mas que vai para ele. Que ele tinha um carro ótimo durante o ano inteiro e que lembrou aí a briga com o Hélio, foi muito legal, que lembrou aí dos anos antigos aí desde criança que ele brigava com o Hélio desde o kart. Então, que realmente ele largando em 16º e que veio para cima com um carro bom, passando todo mundo e que não poderia ter sido melhor ainda. Daí ele perguntou se de repente largando em 16º, se realmente ele tinha alguma coisa, alguma dúvida de repente que ele não ia conseguir vir para frente, mas ele não. O Tony é sempre muito positivo, tem sempre a ideia clara na cabeça que é ir para frente. E também querendo agradecer aí que ele pegou um pouco do setup aí do Marco e do Ryan. E então que ele assumiu o erro da classificação aí, que eu acho que ele tentou ir num caminho diferente para a classificação, de acerto do carro, o carro não andou e ele acabou usando um acerto aí para a corrida dos parceiros de equipe. Ali você vê o Marco indo falar com ele. E é isso aí que faz a diferença, uma equipe unida. E vamos ver o Hélio. E o Hélio, que é um profissional do assunto aí de saber falar em televisão e tá sempre falando aí de novo que é importante pro Tony, né, pra equipe dele. E o Hélio é um piloto espetacular também, é um piloto que sabe ganhar e sabe chegar em segundo, sabe chegar em terceiro quando não tem carro para ganhar. Então um piloto com muita experiência e muitos anos aí já de oval nos Estados Unidos, falando que o carro tava legal, tava bom na corrida. E um negócio pensar no campeonato. E ele falando daquela batida no pit, justamente essa aí, que ele tentou evitar o Tony, mas aí pegou ele viu, falaram realmente que o Tony estava vindo, mas daí ele tentou desviar e pegou o Dixon. Então, aí ele teve o problema da direção, que foi comentado, que a gente já sabia, e eles tiveram que fazer durante a corrida alguns reajustes aí no carro. E você vê o trabalho dele, fundamental para fazer o ajuste, e também da equipe, né, Celso? E o legal dessa fala do Hélio é que, além de ele falar dos altos e baixos que ele teve na corrida, como a gente presenciou, a gente acompanhou a dificuldade dele, foi ele contar desse jeito, né, bem humorado para todo o público, das dificuldades que são representadas por um carro que não tem um bom acerto, mas quando se consegue chegar em segundo, tem que realmente aplaudir o trabalho da outra equipe, que foi o que ele fez. Ele realmente aproveita muito bem cada espaço que ele tem na mídia. Agora a gente vê aí o Ernesto Viso, que chegou na 3ª colocação, um excelente resultado para o Ernesto Viso, a equipe que tinha realmente um bom acerto nessa pista. E o Hélio, você vê mesmo quando você pega ele nos piores momentos de batida,
batida, né? Eu acho que por isso que ele é tão querido nos Estados Unidos. É um piloto que ele consegue deixar o emocional um pouco de lado, engolir aquela raiva quando algum problema acontece e dar uma entrevista aí calma e muito boa. Então isso aí é fundamental hoje em dia. Os patrocinadores e equipes, eles estão cada vez mais olhando esse lado e o Hélio, para mim, é o melhor piloto nesse sentido. Ele consegue ter o pior dia na pista, sair do carro, parar com tudo, engolir tudo seco e dar uma boa entrevista para todo mundo. Lembrando que o Hélio perdeu a ponta a 10 voltas do final, né? Não é motivo para comemoração de ninguém, mas ele realmente pensou aí, até lembrando do campeonato. No campeonato, esse resultado é importantíssimo para ele e por conta desse resultado é que ele começa a entrar na briga pelo título. O Dário não foi tão bem, o Dixon também não. Isso significa que está mais do que embolada a disputa pelo campeonato da Fórmula Indy neste ano. Prova de Iowa que encerra a sequência de provas em circuitos ovais. Agora a gente tem pelo menos 5 provas em circuitos mistos e de rua, começando no dia 4 de julho, no Grande Prêmio de Watkins Glen. Agradecendo aos comentários do Felipe Giafone, a gente vai ficando por aqui em mais uma etapa da Fórmula Indy 2010, a Fórmula da Emoção.